Mao era um senhor demônio maligno que tentou conquistar o mundo, mas foi derrotado por uma bela garota heroína. Depois de ficar falido e sem poderes, ele decide viver uma vida humana normal e conquista a mesma garota que agora quer que ele a derrote na cama. Me coloca logo no chão. Tudo começa em um mundo devastado pela guerra chamado Enter Isla, onde Mao, o Senhor Demônio e seus generais tentam exterminar os humanos. Mas um herói surge e, junto com seus aliados, eles dizimam as forças de Mao. Finalmente, quando estavam prestes a derrotar o Senhor dos Demônios de uma vez por todas, ele planeja escapar para outro mundo com seu braço direito, mas promete voltar e destruir o mundo. Momentos depois, Mao e Ashia chegam na Terra e ficam horrorizados ao descobrir que agora têm corpos humanos. Logo em seguida, eles são abordados por um policial que os confunde com cosplayers e tenta colocá-los em seu carro. No entanto, Ashia levanta as mãos esperando o trovão, mas é atingido por um ar de decepção em vez disso. Depois eles são levados à delegacia, onde Mao hipnotiza os policiais para lhes dar informações sobre o mundo. Quando saem, Mao diz a Ashia que descobriu que na Terra a feitiçaria só existe em romances. Ao ouvir isso, Ashia tenta lançar um feitiço para ver se Mao está certo, mas em vez de uma carruagem de fogo, ele invoca um táxi autodirigido. Depois eles decidem jogar pelas regras do mundo até descobrirem tudo. Assim, eles abrem contas bancárias hipnotizando os funcionários do banco e visitam uma agência imobiliária para conseguir uma casa. Mais tarde naquela noite, Mao explica que eles terão que trabalhar muito para atingir seu objetivo quando ele de repente desmaia e é levado às pressas para o hospital. Depois de receber alta, Mao reclama de seu corpo humano frágil e das contas do hospital que custam mais do que o aluguel deles. Ele então percebe que é o dinheiro que move o mundo humano. Assim, depois de chegar em casa, eles preenchem formulários de currículo e escolhem nomes falsos para a busca de emprego. Alguns dias depois, a caminho do trabalho, Mao espera no semáforo com um guarda-chuva, quando uma garota é encharcada de chuva para ao lado dele. Notando-a, Mao dá a ela seu guarda-chuva, já que seu local de trabalho está próximo, e sai na chuva. Mais tarde, no trabalho, ele é abordado por Chiho, uma colega, que então lhe diz como ele foi incrível lidando com os clientes. Em resposta, Mao diz que tem se dedicado muito aos estudos para isso, já que é apenas um funcionário de meio período. Enquanto trabalha, pensando que está em modo Deus, ele percebe que a máquina parou de funcionar. Mao então percebe que sua sequência perfeita de funcionário está prestes a ser quebrada, então ele entra em pânico e se pergunta se deve usar o que resta de sua magia para consertar a máquina. Coincidentemente, Kisaki aparece e pergunta o que aconteceu. Alguns momentos depois, enquanto Mao fica emburrado e Chiho tenta animá-lo, Kisaki aparece e pede para falar com Mao. Enquanto ele se senta no escritório dela, imaginando se vai ser demitido pela enésima vez, Kisaki entra e anuncia que ele está sendo promovido a funcionário em tempo integral. Animado, Mao vai para casa comemorando, mas esbarra na garota para quem ele deu seu guarda-chuva naquela manhã. Ela então revela que foi ao local de trabalho dele e o observou da livraria do outro lado da rua, então ela pergunta se ele tentou usar sua magia. Ouvindo isso, Mao se apavora enquanto a garota pergunta por que um Senhor das Trevas trabalha em uma paródia do McDonald's. Nesse momento, Mao percebe que ela é a heroína, Emilia. Surpreso, Mao pergunta a Emilia o que ela está fazendo na Terra e ela explica que o seguiu através do portal para acabar com ele. Chocado, Mao sugere que eles conversem, mas Emilia puxa uma faca curta e diz a Mao para se preparar para ser esfaqueado. Então, Mao pergunta o que ela está fazendo com um conjunto de brinquedo de cozinha em vez de sua espada sagrada, mas Emilia diz que não é da conta dele. Quando Mao insinua que ela perdeu seus poderes, Emilia diz que pode sentir que ele é um fraco em comparação ao que era em Enter Isla. De repente, ela avança em sua direção, mas logo eles acabam em uma delegacia onde um policial pergunta por que estavam brigando. Então Emilia diz que estava tentando acabar com Mao, mas o policial confuso sugere que eles encerrem a briga de namorados. Irritada com isso, Emilia diz que namoraria um sapo se ele fosse o último homem na Terra. Enquanto vão para casa, Emilia anuncia que vai poupar Mao por esta noite, mas diz para ele tomar cuidado porque ela sabe onde ele mora. Mao então comenta que ela não soa heróica, mas Emilia diz que a última pessoa de quem ela gostaria de ouvir isso é de um overlord que frita hambúrgueres para viver. No dia seguinte, em um call center onde Emilia trabalha, um colega sugere que eles experimentem o McDonald's, mas Emilia diz que é o último lugar que ela gostaria de visitar. Depois do trabalho, Emilia volta para sua vida monótona, mas surta quando não consegue mais aguentar. Alguns momentos depois, ela aparece na porta de Mao e comenta sobre o apartamento minúsculo enquanto Mao tenta defender seu espaço. Para piorar as coisas, Emilia pergunta se a receita do jantar foi inspirada por uma cena de crime sangrenta. Como Emilia não para de zoá-los, Mao admite que estão falidos, fazendo Emilia se culpar por sempre ir atrás dos jovens, tolos e falidos. Quando Ashia pergunta a Emilia sobre seus companheiros, ela conta que foi a única que conseguiu passar pelo portal. Em seguida, Mao explica que seu novo projeto de dominação mundial começará a partir de seu pequeno apartamento.
No entanto, como Emília duvida de sua capacidade de realizar isso como um atendente de fast food, Mao revela seus planos de conquistar o país, tornando-se um funcionário em tempo integral e acumulando dinheiro suficiente para fazer as pessoas se ajoelharem diante dele. Pouco impressionada com os devaneios dele, Emília diz que ele está sendo ridículo, mas Mao diz que não espera que uma humana limitada como ela entenda seus objetivos grandiosos. Então, Emília decide ir embora. No dia seguinte, enquanto Emília vigia a casa de Mao, Mao sai apressadamente e diz a Ashia que eles precisam tomar um banho de sangue. Enquanto isso, Emília ouve errado e se pergunta de quem é o sangue que está prestes a ser derramado. Para sua surpresa, eles acabam em uma casa de banho, onde ela também passa a noite ouvindo este festival de notícias. No dia seguinte, Emília recusa novamente o convite de Rika para sair e espiona a casa do Overlord, mas para sua decepção, os idiotas estavam ocupados esfregando seus pepinos com mel. Então, no dia seguinte, Emília aparece no local de trabalho de Mao e pede para falar com ele após o expediente. Mas Mao finge que ela é apenas mais uma cliente. Depois que ela sai, Chiho pergunta a Mao se Emília é amiga dele, mas Mao diz que eles têm um relacionamento estranho. Então Chiho vai embora falando sobre como a Emília está bonita. Depois do trabalho, Chiho pergunta a Mao se ele estava bem durante o terremoto do dia anterior. Então Mao percebe que houve um e diz que seu colega de quarto não percebeu. Chocada, Chiho pergunta a Mao se ele mora com a namorada, mas ele responde dizendo que vive uma vida dura com um velho amigo. Mais tarde, Mao se encontra com Emília, e ela revela que tem estado observando ele, e percebeu que ele tem vivido uma vida simples. Além disso, Emília afirma que vai poupá-lo se ele escolher viver sua vida na Terra. Em resposta, Mao pergunta se ela gosta de assistir dois caras dormirem juntos pelo resto de suas vidas. Mas Emília insiste que ele desista de Inte-Isla. Então Mao recusa e diz que definitivamente voltará para conquistar Inte-Isla. De repente, a bicicleta dele é atingida, e enquanto ele faz uma cena por causa do pneu furado, a bicicleta é atingida por mais balas, então eles percebem que estão sendo alvejados. De repente, Mao pula para salvar Emília, mas ela diz para ele sair de cima dela. Quando as balas não param, ambos decidem que não é um bom momento para discutir, então eles correm. Depois, enquanto recuperam o fôlego, Emília pergunta de onde vieram os ataques, e Mao revela que deve ser alguém consideravelmente poderoso, que conhece suas verdadeiras identidades. Quando Emília pergunta se alguém assim poderia existir na Terra, Mao a culpa por escolher a hora e o local errados para se encontrar. Após uma discussão, Mao se despede e diz a Emília para tomar cuidado no caminho para casa. Para sua surpresa, Mao encontra Emília na frente de sua casa e pergunta se ela está tentando atacá-lo. Mas Emília, relutantemente, pergunta se ele poderia deixá-la ficar em sua casa, já que perdeu sua bolsa. Depois, Ashia leva um susto quando Mao aparece com Emília, então ele se assusta dizendo que nunca ouviu falar de um Senhor Supremo trazendo um herói tarde da noite. Mao então explica sua situação para Ashia e a convida para entrar. Ele então joga um cobertor e algum dinheiro para Emília enquanto diz para ela pegar o primeiro trem pela manhã. Quando Ashia faz um escândalo por causa disso, Emília vai dormir zangada, desejando ter ficado em seu mundo. Na manhã seguinte, Mao e Ashia encontram uma tigela de picles e se perguntam de onde veio. Naquele momento, eles pensam que deve ter sido a forma de Emília agradecer por deixá-la ficar. Enquanto isso, na casa de Chiho, ela se lembra de sua conversa com Mao, e fica corada quando ele aceita seu convite para sair mais tarde. Nesse momento, a mãe de Chiho pergunta se ela vai trabalhar, mas Chiho diz que já tem planos. No entanto, quando sua mãe diz para ela ter cuidado, Chiho fica inquieta, pensando que vai levar uma bronca sobre como usar proteção. Mas para seu alívio, sua mãe está apenas preocupada com os assaltos noticiados. No local de trabalho de Emília, ela recebe uma ligação de um estranho que conhece sua verdadeira identidade e diz que foi divertido ver o herói se unir ao Senhor das Trevas. Quando ele revela que é a vontade de Inte-Isla que ambos sejam eliminados, Emília surta. Logo em seguida, ela se pergunta quem é, já que Ashia é o último general sobrevivente do Overlord. Então, ela pergunta ao interlocutor quem ele é, mas ele promete manter contato e encerra a ligação. Mais tarde, enquanto Rika pergunta a Emília se elas poderiam almoçar, ela é resgatada por uma ligação da polícia. Alguns minutos depois, Emília furiosamente assina alguns documentos na delegacia, enquanto Mao e Ashia percebem que não são tão invencíveis quanto sempre pensaram. Então Emília aparece furiosa e grita com eles por torná-la fiadora de criminosos. Mas Ashia diz para ela agir como uma heroína. Quando saem, Emília diz a Mao que recebeu uma ligação ameaçadora no trabalho e acrescenta que ambos são alvos. Enquanto ela se enfurece por ser a única que pode acabar com a vida de Mao, ele lembra que ela está em público. Então Emília diz para ele continuar vivo até que ela o coloque no chão e saia apressada. No caminho para casa, Ashia pergunta a Mao sobre seu encontro com Chiho e sugere que eles visitem um lugar. Para surpresa de Mao, eles acabam em uma loja de roupas onde Ashia tenta arrumar algumas roupas novas para ele. Quando ele finalmente encontra a certa, Mao pergunta a Ashia onde ele conseguiu o dinheiro para pagar pelas roupas.
mas Asha revela que ele tem algumas economias secretas para dias de chuva. Quando Mo diz que o encontro não é nada sério, Asha se aproxima e faz Mo perceber que ele está oficialmente na zona de namoro. Depois, Chiho encontra-se com Mo, e quando ele elogia sua aparência, Chiho aponta que ele parece mais legal do que o habitual. Ela então sugere que eles vão para um café barato onde possam relaxar, mas Mo diz que vai pagar as contas. Logo depois, Emilia pega a Xia espionando em algum lugar na estação subterrânea e o assusta. Quando ela pergunta o que ele está fazendo, a Xia diz que não é da conta dela. Mas Emilia insiste que não pode ignorar demônios agindo de forma suspeita. Ela então verifica o café próximo e vê Mo em uma mesa com Chiho. De repente, ela agarra Asha e pergunta o que planejam fazer com a garota. Em resposta, Asha revela que Mo não tem más intenções, mas como Emilia não o deixaria em paz, ele decide contar. Depois disso, Emilia pergunta por que o encontro era necessário e a Xia revela que Chiho tem uma queda por Mo. Então Emilia dá uma olhada em Chiho e quando ela percebe que seus pedacinhos são nada comparados aos grandes atributos de Chiho, ela diz que não adianta ficar vigiando do lado de fora. Ela então entra no café enquanto a Xia tenta impedi-la. Enquanto isso, no café, Chiho revela que ouviu uma voz estranha anunciar que algum incidente estranho pode estar acontecendo no mundo dela. E um grande pode acontecer em breve. Quando Chiho adiciona que a voz falou em uma língua desconhecida que ela estranhamente entendeu, Mo deduz que a técnica de comunicação usada para sincronizar mentes humanas deve ser o elo de ideias. Enquanto Mo pensa em como isso funciona, ele derrama um pouco de café quente em si mesmo ao ver Emilia entrando com Asha. Chiho então se preocupa com ele, mas Mo está focado em Emilia que lhe dá um olhar assustador. Bem quando Chiho destaca que Mo é um cara legal e tenta confessar seus sentimentos, Emilia aparece como uma reviravolta no enredo que ninguém pediu e fala sem parar sobre como Mo é cruel. Chiho lhe diz para parar de dizer coisas horríveis e pergunta como ela está relacionada a Mal. Em resposta, Emilia explica que é inimiga dele, mas quando Mo tenta acalmá-las, ele é silenciado por ambas as mulheres. Depois disso, Chiho lembra que Emilia uma vez visitou Amy Ronalds e pergunta se ela é a este Mo. Irritada com a pergunta, Emilia bate na mesa, então Chiho supõe que está certa e diz que pode investir em Mo como quiser. Enquanto a dupla discute acaloradamente, o prédio é atingido por um grande terremoto. Em seguida, Chiho desperta sob os escombros e encontra Emilia, que então anuncia que eles estão presos. Chiho então pergunta se Mao está bem, mas Emilia diz que inúmeras pessoas ficariam felizes se ele morresse. Depois disso, Emilia o tranquiliza dizendo que Mao está vivo e se apresenta, explicando que ela não tem nada com Mao. Quando Chiho retribui o gesto, Emilia pergunta o que ela gosta em Mao, já que ela está apaixonada por ele. De repente, Chiho fica na defensiva, mas eventualmente admite. No entanto, Emilia diz que ela só terá seu pequeno coração partido a longo prazo. Depois disso, ela coloca Chiho para dormir e pede a Mao que se revele. Nesse momento, Mao sai das sombras em sua forma demoníaca. Então, Emilia percebe que seus poderes devem ter retornado, enquanto Mao se pergunta como vai explicar sua aparência. Quando Emilia pensa em invocar sua espada para acabar com ele, Mao diz para ela cuidar de Chiho enquanto ele ajuda os outros. Enquanto Mao remove os escombros para resgatar pessoas, Emilia se pergunta se ele esqueceu o que significa ser um vilão. Alguns minutos depois, enquanto estava em pé do lado de fora dos escombros, Emilia se lembra de sua infância e de como passava o tempo com seu pai em sua fazenda, e ouvia falar dos ataques do exército do Overlord. Seu pai dizia que eles não tinham com o que se preocupar, já que seu continente era protegido pela igreja. No entanto, um dia o cardeal apareceu na fazenda deles, e seu pai a informou que ela tinha que ir com eles, já que ela era filha de um anjo e a única humana que podia derrotar o Overlord. Depois que eles partiram, a vila foi queimada até o chão pelas forças do Overlord. De repente, Mao interrompe sua viagem no tempo, e quando ele pergunta se ela está bem, Emilia diz que não precisa que ele se preocupe com ela. Depois que ela percebe que ele voltou à sua versão desleixada, Chiho se junta a eles. Um policial então tenta fazê-los sair, mas vê Chiho e pergunta se ela é filha de um inspetor. Quando Chiho confirma, o policial sai para chamar o pai dela, enquanto Mao se lembra de seu primeiro dia na Terra. Encarando Chiho, Mao diz que sabe que ela não gostaria que seu pai descobrisse que estava em um encontro quando o terremoto aconteceu e se despede. Depois, Mao explica a Emilia que usou magia no pai de Chiho quando ele chegou à Terra, e isso deve ter afetado Chiho ao fazê-la ouvir as vozes. Depois disso, Emilia pergunta a Mao sobre seus planos, e ele revela que alguém de alguma forma causou o desastre para pegá-los. Então Emilia pergunta sobre a identidade do inimigo, mas Mao explica que a pessoa estava próxima, e não conseguiu seguir em frente porque recuperou seus poderes. Preocupada, Emilia pergunta se ele sabe quem pode ser, mas a conversa deles é interrompida por Rika.
Quando Emília vai ao encontro dela, Ashia corre para encontrar Mao e se desculpa por falhar em seus deveres. No entanto, Mao diz que é hora de ir para casa e pergunta se ele está machucado. Enquanto isso, Emília passa tempo com Rika na casa dela e é servida uma tigela de comida, que ela esvazia em questão de segundos. Em seguida, Rika comenta sobre os assaltos recentes e acrescenta que gostaria de ter um guarda-costas como o da Emília. Irritada, Emília desmente ter um guarda-costas e afirma que Mao não significa nada para ela. No dia seguinte, Emília aparece na porta de Mao, fazendo-o se perguntar se ela quer alguma coisa. Mas quando ela coloca um envelope pela abertura da porta, Mao pensa que está prestes a ser explodido. No entanto, Emília diz que é o reembolso do dinheiro que ele emprestou para a passagem de trem de volta para casa. Imediatamente, Mao pega o envelope para verificar e pergunta a Emília sobre a promessa dela de deixá-lo em paz por um tempo. Mas ela diz que isso não vai acontecer, já que ela se tornou sua fiadora. Mao então pergunta a Emília se ela está bem, mas ela responde que não precisa de seu inimigo se preocupando com ela. Mao então manda ela ir embora. Enquanto ela sai irritada, Mao olha e diz para ela ter cuidado com as escadas, mas ela de repente tropeça e cai. Alguns momentos depois, Ashia se pergunta como ela poderia conquistar o mundo, mas não um lance de escadas. Depois de vasculhar um kit de primeiros socorros para ajudá-la, Ashia não encontra o que precisa, então Mao sugere que ele compre em uma loja próxima. Quando ele sai, Mao decide desinfetar os ferimentos de Emília, mas ela pega a toalha e diz para ele manter as mãos longe. Enquanto ela se trata e se encolhe, Mao pergunta se ela está bem, irritando Emília, quem então diz a ele para agir como um senhor supremo. Surpreso, Mao pergunta o que ela quer dizer, e Emília faz ele perceber o quanto ele está falhando em ser um senhor supremo. Quando ela o acusa de ficar convencido porque uma jovem garota o ama, Mao diz que nem todos os senhores supremos são iguais. Tendo tido o suficiente, ele reage chamando a Emília de heroína improvisada por cair da escada e pedir ajuda aos demônios. Ao ouvir isso, Emília se acalma e pergunta por que ele está sendo gentil com ela e com o mundo inteiro. Enquanto ele olha para ela sem entender, Emília pergunta chorando por que ele matou o pai dela quando ele podia ser bonzinho. Depois de desabafar sobre como ela acha que um Overlord deveria causar caos por todo o mundo e acusá-lo de destruir os campos do pai dela, Emília diz que nunca o perdoará. Ela então desaba em lágrimas enquanto Mao pede desculpas e explica que não entendia muito bem os humanos. Nesse momento, Tiro entra com Ashia e fica chocada ao encontrar Emília de joelhos e chorando. Ela então entende errado o que está acontecendo e se desculpa enquanto sai correndo. Do nada, a senhoria aparece e presume que Mao está no meio de algum drama complicado com garotas. Ela então se apresenta a Emília e pergunta se ela é a namorada de Mao. No entanto, Emília diz que não está interessada em vagabundos como ele. Então Mao tenta protestar, mas é calado por Mikati. Depois disso, Mikati anuncia que decidiu reformar a casa e entrega a Mao um aviso. Após explicar que é necessário, pois coisas estranhas têm acontecido, Mikati afirma que Tiro foi em direção à estação em lágrimas, e diz a Mao que ele terá que tirá-la da confusão em que a colocou. Enquanto todos se perguntam o que ela quer dizer, Mikati explica que Tiro foi atingida por um sonar e formou um lago de ideias, surpreendendo a todos. Naquele momento, ela sugeriu que eles se apressassem antes que fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Enquanto isso, Tiro caminha pela rua chorando ao perceber que está apaixonada por Mao. Nesse momento, ela esbarra em Lúcifer, que então diz que ela vale a pena devorar e acrescenta que ele se alimentará de seu desespero por Mao. Naquele instante, um cara tenta tirar Lúcifer do caminho, mas é derrubado por suas asas. Então Lúcifer diz que está prestes a superar o Overlord e causar estragos na cidade. Nesse momento, Mao e os outros chegam ao local e ficam surpresos ao encontrar Lúcifer. Emília então se pergunta como Lucifer está vivo, já que ela o eliminou durante a batalha em Ente Isla, mas Lucifer revela que está vivo por causa de Olba, um dos altos sacerdotes da igreja. Então Olba abre seu capuz e diz que não há sentido em esconder-se, chocando Emília, que então pergunta a Olba por que ele está do lado de Lucifer. Em resposta, Lucifer revela seu plano para eliminar o herói e tomar o poder para si. Ao ouvir isso, Mao deduz que Olba prometeu reinstalar Lúcifer em seu lugar. Surpreso, Olba pergunta como ele sabe, mas Mao o cala, e acrescenta que até filmes caseiros têm roteiros melhores que os deles. De repente, Asha é atravessado por um ataque de Lúcifer, que então diz que é o fim para todos eles. De repente, ele levita e dispara mais tiros em Mao e os outros. No entanto, Mao bloqueia os ataques enquanto Lucifer se diverte aterrorizando os espectadores. Olba então chama Lucifer à ordem, mas ele diz que está tudo bem, já que o Overlord e a heroína não podem lutar. Em fuga, Emília pergunta se eles vão fugir como covardes, mas Mao a silencia e diz que eles precisam salvar Ashia primeiro.
Depois disso, Emília pergunta a Mao como Lucifer está usando sua magia na Terra. Então Mao explica que ele deve estar se alimentando das emoções negativas dos humanos causando os roubos recentes. De repente, Lucifer aparece no caminho deles e pergunta por que ele não ganhou mais força para retornar a Ente-Isla quando o metrô desabou. Mas Mao diz que está se divertindo na Terra. Naquele momento, Lucifer aponta que o Lorde Supremo deve ter trocado suas bolas por uma rosa e convoca Tiro enquanto ameaça extrair todo o desespero que conseguir dela. De repente, Lucifer ataca Mao e Emília, mas eles fogem do local. No entanto, Mao é atingido por um dos ataques de Lucifer e reclama da fraqueza dos corpos humanos. Pouco depois, eles encontram Olba, que então atira em Mao com uma pistola. Surpresa, Emília pergunta a Olba por que ele está usando armas humanas, e ele revela que está economizando sua magia para controlar o portal quando voltarem para casa. Enquanto conversam, Lucifer os alcança e pergunta se Mao é realmente o Overlord que uma vez tentou dominar Ente-Isla. No entanto, quando Olba sugere que ele os elimine imediatamente, Mao agarra Emília e se teletransporta para uma estação próxima. Emília então pergunta se ele fez isso porque precisava de uma ambulância, mas Lucifer aparece novamente enquanto muitas pessoas assistem maravilhadas e faz um buraco em Mao. Empolgado por ter derrotado o Overlord, Lucifer diz que não precisa mais de Tiro e a deixa cair do céu. Imediatamente, Emília corre para alcançá-la, enquanto Lucifer lança um ataque em toda a cidade que destrói uma ponte. Quando a ponte quase esmaga as pessoas e Emília, Lucifer fica chocado, pois não consegue seu momento de desespero. Os escombros então se dissipam e todos percebem que as partículas da ponte estão flutuando no ar. Graças a Mao, que assumiu sua forma demoníaca. Naquele momento, Tiro desperta e vê Mao, enquanto Emília percebe que Mao trouxe a luta para uma área lotada para absorver magia suficiente das pessoas. De repente, Mao diz a Emília para parar de se distrair e encontrar uma maneira de derrotar Lucifer, já que ele não pode segurar a ponte por muito mais tempo. No entanto, Emília se recusa dizendo que nunca ajudaria um Overlord. Enquanto Mao fica assustado, Emília lança um feitiço para manter Tiro segura e invoca seu equipamento de heroína. De repente, Mao faz as pessoas dormirem e cria uma barreira mágica para evitar que a luta destrua a Terra. Depois a luta começa. E após um tempo de espadas se chocando, Lucifer manda Emília voando com um chute. Quando ele ri e pergunta a Emília como ela planeja reabastecer seus poderes sagrados, a Shia aparece atrás dele segurando Emília. A Shia então anuncia que jurou lealdade ao Overlord, o que torna Lucifer um inimigo. Surpresa, Emília pergunta a Shia como ele está vivo, e ele explica que estava à beira da morte, mas Mao lhe deu magia suficiente para se recuperar. Enquanto conversam, Olba tenta atirar em Shia, mas Emília o desarma. Então Lucifer fica irritado e pede a Olba para provar que ele não é um fardo inútil, mas Olba diz que não tem como recuperar seus poderes. Quando ele acrescenta que talvez não consigam voltar, Lucifer o lembra de que não conseguirão voltar se perderem. Então Olba se prepara e começa a atacar. Enquanto isso, Tio se pergunta se está em um filme de ficção científica e Mao acha que ele não pode fazer ela entender o que está acontecendo, então ele cuidadosamente coloca a ponte enquanto os outros tentam se provocar. Justamente quando Olba começa a se sentir como Nikola Tesla, Shia joga carros e o derruba contra uma parede. Simultaneamente, Mao se parabeniza por ter feito um bom trabalho e diz que é melhor lidar com os outros rápido ou ele vai se atrasar para o trabalho. Então ele levita e se pergunta como deveria retribuir os idiotas por fazerem um Overlord se sentir como um personagem menor. De repente, Mao chega bem perto de Lucifer e lança um olhar gélido para ele. Depois disso, Mao pergunta a Emília o que ele deveria fazer com Lucifer, e ela sugere que ele puna o verme por bagunçar a cidade. Então Mao lança uma série de feitiços que explodem as entranhas de Lucifer e o restauram à sua forma humana. Depois, Tiro pergunta quem são eles, e Mao explica que ele é um Overlord de outro mundo, enquanto Emília diz que é uma mistura de humano e anjo. Divertida, Tiro diz que sempre pensou que anjos e demônios são seres fictícios. Alguns momentos depois, Emília pergunta a Mao se ele vai voltar para Ente-Isla já que seus poderes estão de volta, mas Mao diz que tem muitos turnos para trabalhar naquele mês, surpreendendo a Shia. Quem então pergunta se Mao está mais interessado em conquistar Ente-Isla ou em virar hambúrgueres. Enquanto isso, Emília enfrenta Lucifer e pergunta se foi ele quem a chamou no trabalho, e Lucifer admite isso. Nesse momento, um portal se abre e Iridade sai junto com Albert. Olhando ao redor, Albert se pergunta por que o tempo parou, mas Iridade diz que é o efeito de uma barreira mágica. Momentos depois, eles avistam Emília, e quando se juntam a ela, ficam surpresos ao ver Mao e a Shia. Momentos depois, Emília e seus amigos seguem para o apartamento de Mao, e no caminho, Iridade revela que Olba e toda a igreja estavam no plano para eliminá-la. Enquanto isso, Lucifer se pergunta se o Overlord enlouqueceu, já que ele fica para trás para consertar a ponte danificada.
Mais tarde naquele dia, quando Albert e Emerada se preparam para partir, Albert aponta que a igreja pode ficar ansiosa se eles não voltarem logo, e também sugere que Amelia volte logo também. No MJ Ronalds, Tiro pergunta a Moe se ele vai voltar para Ant Isla em breve. Então Moe diz que não e oferece apagar suas memórias desagradáveis se ela quiser, mas ela fica brava com ele. Alguns dias depois, Moe joga super vilão enquanto festeja com carne assada para comemorar sua promoção com a Shia, após a Shia dizer que ele está assustando os outros clientes. Então Moe pede desculpas e sugere que eles levem Lucifer para jantar. No entanto, Asha vota contra isso porque a pequena garota continua gastando seu dinheiro nas ofertas da Black Friday. Enquanto isso, em Ant Isla, um interrogador da igreja relata aos senhores da igreja que Amelia, a Soberana e Olba estão vivos e bem em outro mundo. Quando ela acrescenta que as notícias sobre a sobrevivência de Amélia e a deserção de Olba estão prestes a vazar, os outros sacerdotes ficam em pânico e pedem sugestões sobre como resolver isso. De volta à Terra, Moe e a Shia retornam de sua comemoração e são recebidos por um Lúcifer faminto. Enquanto a Shia dá uma bronca em Lúcifer sobre seus modos, Moe lhe entrega uma tigela. Insatisfeito, Lúcifer reclama, dizendo que não é bom o suficiente, mas a Shia o faz perceber que o computador e a conexão à internet que conseguiram para ele não foram de graça. Ao ouvir isso, Lúcifer insiste que não pode comer um computador, então a Shia diz para ele usar isso para descobrir informações sobre a magia que existe no mundo. Para impressionar, Lúcifer invade o computador de Amelia no trabalho e faz uma ligação para ela. Quando Amelia percebe quem era, ela fica irritada. Mais tarde no Me Ronalds, Tiro elogia Moe por se tornar gerente de turno em menos de um ano. No entanto, quando ela diz que Moe poderá governar um pequeno número de humanos por algum tempo, Amelia aparece na porta e diz que não permitirá isso. Ela então se aproxima do balcão e diz que precisa falar com Moe, mas ele diz que ele está trabalhando. Irritada, Amelia afirma que ele começou primeiro quando passou um trote para ela no trabalho. Enquanto isso, de volta em casa, Lúcifer mexe em seu PC, procurando jogos para jogar enquanto a Shia chega e verifica a caixa de correio, onde encontra a correspondência de Mikade. Em outro lugar, Amelia pergunta a Moe por que ele fez uma ligação de trote para ela no trabalho, mas ele culpa Lúcifer. Então Amelia pergunta por que ele está hospedando o pequeno verme, e Moe explica que desde que Olba foi pego pela polícia, Lúcifer não deveria ficar solto por aí. Ao ouvir isso, Amelia reclama que o apartamento dele está ficando lotado, mas em resposta, Moe diz que não pode voltar para Ant Isla mesmo que quisesse. Sem se importar, Amelia se gaba de sua capacidade de sair quando quiser. Então Moe pergunta por que ela ainda está na Terra, e Amelia diz que é seu dever como heroína manter os demônios sob controle. Ao chegar em casa, Moe encontra Lucifer no chão e rapidamente o levanta. Nesse momento, ele encontra a correspondência no chão e Asha abre a porta do banheiro para avisar Moe para não conferir a carta. Depois, Asha explica que o correio contém fotos de Mikade em trajes de banho, fazendo Moe se perguntar por que dois demônios ficariam abalados com algo assim. Então, Lucifer pede para ele dar uma olhada por si mesmo. Mas quando Moe olha uma parte da foto, ele desvia a discussão e pergunta se Lucifer obteve alguma informação relacionada à magia. Lucifer então liga seu computador e explica que descobriu que pontos de acesso mágicos podem ser encontrados nas proximidades. Em seguida, ele mostra a Moe uma página sobre uma sala de aula proibida onde coisas estranhas acontecem e diz que é provável que haja um demônio envolvido. Depois disso, Moe e Asha vasculham a escola, e enquanto pensam em como entrar, avistam Tiro acenando da janela de uma sala de aula. Mais tarde no trabalho, Moe pergunta a Tiro sobre a sala de aula proibida, e ela conta a ele todos os rumores sobre os mistérios da escola, quando Moe diz que o acontecimento estranho pode estar ligado a Ant Isla. E ele gostaria de investigar isso, Tiro se oferece para ajudar. Ao anoitecer, eles entram furtivamente no antigo prédio da escola, e quando Moe pergunta sobre a sala proibida, Tiro explica que um aluno uma vez desapareceu na sala de aula, e desde então nunca mais foi usada. Depois disso, Lucifer liga para perguntar se eles chegaram à sala proibida. Moe responde que não chegaram e pergunta o que ele quer. Lucifer explica que alguém uma vez abriu um portão na sala e isso facilita a abertura de portões subsequentes. Depois que Lucifer acrescenta que Moe poderia recuperar seus poderes na sala de aula se ele chegar a tempo, ele diz para eles ligarem quando chegarem lá. De repente, eles são surpreendidos por algum barulho no corredor e se preparam para a luta, pois acham que deve ser um monstro. No entanto, Asha aponta que eles não têm magia suficiente e sugere que usem o correio de Mikade contra o monstro. Amelia aparece. Então Amelia aparece e lembra que eles ficariam bem com macacões laranjas se fossem pegos com uma jovem no escuro. Depois de explicarem a situação para Amelia, Tiro lhe entrega um par de chinelos para trocar. Então, Amelia tira o calçado e explica que acabou na escola depois de segui-los.
Então, ela olha para cima e percebe que estava falando sozinha. Enquanto isso, enquanto Mo e os outros se afastam apressadamente, Chiho pergunta se deixar Amélia para trás é uma boa ideia, mas Mo explica que as coisas dão errado sempre que ela está envolvida. De repente, Amélia os encontra, então eles correm e se escondem em um laboratório. Mas Amélia logo entra no laboratório e corta um modelo humano, pensando que é Mo. Após isso, Mo e os outros saem do esconderijo e fazem Amélia perceber que ela acabou de destruir a propriedade da escola e terá que substituí-la. No entanto, quando Chiho diz que ninguém descobriria se todos ficassem de boca fechada, Amélia os culpa por entrarem sorrateiramente e sugere que Mo conserte o modelo com seu poder. Mais tarde, a caminho da sala de aula proibida, Mo pede a Amélia para guardar sua espada, mas ele se recusa, dizendo que ele não é seu chefe. Logo depois, eles chegam à sala de aula proibida e descobrem que está destrancada. Então Mo abre a porta e quando eles entram, percebem que alguém tem morado lá. Bem quando Mo se pergunta se estão na turma certa, ele olha ao redor e encontra um console de jogos. De repente, Mo recebe uma ligação de Lucifer que pergunta se ele encontrou o console. Quando Mao confirma, Lucifer lhe diz para trazê-lo. Então, Mao percebe que foi enganado e pergunta a Lucifer se ele e Iolba caíram na turma quando chegaram na Terra. Em resposta, Lucifer diz que sim. Então Mao e os outros saem da escola desapontados. No dia seguinte, quando Mao volta do trabalho, ele se dirige para as escadas. E de repente, uma garota em um traje tradicional tropeça nas escadas e cai em seus braços. Na manhã seguinte, no apartamento de Mao, a campainha toca. Então os meninos se perguntam quem poderia ser. Quando Mao chega à porta, ele encontra a garota da noite anterior e ela se apresenta como Suzuno. Depois de se desculpar por cair das escadas, ela oferece um pacote de macarrão para expressar sua gratidão. No entanto, Mao não está preparado para o quão pesado é, então a Shia se apresenta. Em resposta, Suzuno explica que o senhorio disse em uma carta que ela pode contar com ele se precisar de ajuda. Quando ela tira a correspondência para mostrar uma fotografia, Ashia a interrompe e salva o dia. Depois disso, Suzuno dá uma olhada e avista Lucifer. Então ele se apresenta enquanto Mao acrescenta que ele é um vagabundo total, irritando Lucifer. Enquanto isso, no apartamento de Emilia, ela recebe um pacote de Emerada. Enquanto eles conversam em uma ligação, Emerada explica que a caixa contém frascos de vitaminas sagradas com poderes especiais feitos apenas para seu uso na Terra. Então Emilia dá uma olhada enquanto Emerada explica como beber isso reabasteceria seus poderes sagrados. Mais tarde naquele dia, Emilia interpreta a agente da CIN, mas logo percebe por que as vigilâncias são feitas à noite. Nesse exato momento, ela vê Suzuno dando uma bronca no Lucifer sobre como cuidar da casa. Então, ela se pergunta se é apenas mais um demônio com o qual ela deve se preocupar. Depois disso, Emilia se esgueira pelo prédio e espiona a dupla com seu espelho. Alheio a isso, Suzuno continua sua palestra enquanto a Shia se deita, e doente, encoraja Suzuno a falar mais sério com Lucifer. De repente, Suzuno decide pegar alguns ingredientes de seu apartamento, então Emilia corre para a porta, mas não antes de Suzuno notá-la. Ela então cai pelas escadas, mas de alguma forma aterrissa nos braços de Mao. Quando ele pergunta que tipo de herói cai de todas as escadas que vê, Emilia faz o nariz dele sangrar e ambos caem no chão. Atraídos pelo barulho, Suzuno e Lucifer saem e perguntam o que estão aprontando. Pouco depois, Suzuno diz que ela é a culpada por abrir a porta, mas Emilia se culpa por perder o equilíbrio. Momentos depois, Lucifer entra com as coisas de Emilia que ele pegou na escada e tira uma garrafa de seus poderes sagrados. Quando Emilia rapidamente arranca a garrafa dele, Lucifer avisa a ela que vai acabar doente como a Shia se continuar bebendo coisas assim. De frente para Emilia, Suzuno se apresenta e anuncia que se mudou para a casa ao lado. Depois disso, ela acrescenta que vem de uma família tradicional de algum lugar distante e diz que poderia usar um tutorial sobre os costumes da cidade. No entanto, Emilia se ocupa verificando seus peitos canhões, mas ela se recompõe e retribui o gesto. Em seguida, Mao anuncia que será promovido a supervisor de turno no McDonald's e explica como o salário é melhor. Mas quando percebe que Emilia não está impressionada com sua conquista, ele afirma que não parará até chegar ao topo. Emilia, por outro lado, o chama de idiota. Suzuno pergunta a Emilia se Mao tem dado umas escapadinhas no pote de mel dela, já que parecem bastante desinibidos um com o outro. Quando Lucifer diz que parece ser esse o caso, Emilia, irritada, rebate dizendo que seu dia ficaria ótimo se Mao caísse morto. Naquele momento, Emilia pensa que Suzuno também está apaixonada pelo Senhor das Trevas e sussurra no ouvido dela para perguntar se ela também está atrás de Mao. Suzuno então a arrasta para fora da sala e diz que os outros poderiam ter ouvido ela dizer isso. Depois disso, Suzuno pergunta a Emilia como ela podia saber, mas Emilia decide manter o drama com Chiho em segredo e diz que ela apenas teve um pressentimento.
Depois de perceber que Suzuno não é nem uma assassina nem um demônio, Emilia a avisa para não se aproximar de Mao, pois isso só lhe trará tristeza. Em resposta, Suzuno diz que já passou por algumas batalhas no passado e acrescenta que tomará cuidado de qualquer forma. Alguns momentos depois, Emilia entrega seu contato a Suzuno e informa que ela deve entrar em contato se algum dos rapazes fizer algo louco. Ouvindo isso, Mao pergunta a Emilia o que ela acha deles, e ela diz que são monstros sedentos de sangue piores do que baratas. Depois de ameaçar os garotos para manterem as mãos longe de Suzuno, Emilia vai embora, mas tropeça novamente nas escadas. Mais tarde naquele dia, enquanto Mao sai para o trabalho, Suzuno aparece com uma marmita e a entrega a Mao. Em outro lugar, em uma ligação com Emerada, Emilia revela que está tomando as vitaminas sagradas, mas não teve a chance de ver seus efeitos. Então Emerada pergunta como estão as coisas com Mao. E quando Emilia explica que mal tem tempo para se meterem nos assuntos um do outro, já que tem empregos, Emerada aponta que ela soa como uma dona de casa negligenciada. Ao ouvir isso, Emilia fica apavorada, enquanto afirma que Mao será seu inimigo até o fim dos tempos. Emerada então revela que as coisas estão calmas em Ente Isla, embora a igreja esteja investigando o desaparecimento de Olba e possa já haver pessoas procurando por Emilia. Depois disso, Emerada avisa Emilia para ter cuidado e elas encerram a ligação. No MG Ronalds, Kisaki informa a Mao que ela estará ausente por um tempo, e ele ficará encarregado de tomar decisões em seu lugar. Alguns momentos depois, enquanto Mao faz uma pausa para o almoço, ele desembrulha o pacote de almoço de Suzuno, deixando Chiho curiosa. Então ela pergunta se a Shia comprou isso para ele, mas Mao explica que uma senhora da casa ao lado emprestou a ele. De repente, Chiho agarra Mao pela gola e faz uma birra. Mais tarde naquele dia, Emilia prepara seu jantar em preparação para outra vigília. E justo quando ela sai da loja, um idiota mascarado bate na porta de vidro e desmaia. Emilia então nota os olhos dele brilharem, então quando o atendente da loja corre para ser o herói, Emilia o derruba e invoca sua espada sagrada. Ela então manda o atacante voando e instrui o atendente a chamar a polícia. Ao sair, Emilia é atingida por um feixe que ela bloqueia com sua espada. Então ela avista o culpado escondido no escuro, como o ceifeiro sinistro, e diz que ele tem coragem de atacá-la em público. De repente, ela puxa sua espada e ataca o culpado, mas logo é atingida novamente pelo raio dos olhos dele. Mas dessa vez, sua espada encolhe, surpreendendo Emilia. Então, enquanto o culpado a ataca com mais raios, ele é atingido por algumas bolas de tinta pelo atendente da loja. De repente, o atacante foge enquanto Emilia faz sua espada desaparecer e pede desculpas ao atendente por empurrá-lo. Depois disso, a polícia chega ao local, e logo depois, Emilia pensa em como as vitaminas sagradas funcionaram bem. No entanto, quando percebe que não era páreo para os feixes roxos do atacante, um policial entra com seus pertences. Ela então recebe uma ligação do Chicho, que a informa que Mao trouxe um almoço cheio de amor para o trabalho. No dia seguinte, Chiho e Emilia estão na frente da casa de Mao, e quando chegam à porta, tocam a campainha. Mas, para sua surpresa, Suzuno abre a porta e informa a Mao que ele tem visitas. Alguns momentos depois, enquanto Suzuno mostra suas habilidades culinárias, Chiho percebe que está substituindo Asha, que está com insolação, e elogia a culinária de Suzuno. Depois, quando se sentam para comer, Lucifer espreita de seu pequeno mundo e percebe que não há mais espaço para ele. Irritado, ele surta e pergunta por que está sendo tratado pior do que o inimigo. Enquanto comem, Suzuno explica que ela está apenas tentando fazer os meninos a ajudarem a terminar suas reservas de comida. Quando ela acrescenta que pegou muita comida para minimizar suas despesas até conseguir um emprego, Emilia pergunta sobre sua preferência de emprego. Em resposta, Suzuno diz que está tranquila com qualquer trabalho que possa cobrir suas despesas de vida. Nesse momento, Mao sugere que ela se junte a ele e Chiho no MG Ronalds, surpreendendo todos. Quando Mao acrescenta que Chiho pode ajudá-la a passar pelo treinamento sem tensão, Lucifer percebe o quão tolo o Overlord é quando se trata de mecânicas femininas. Nesse momento, Emilia interfere dizendo que ela não precisa tomar uma decisão precipitada e sugere que pense sobre isso. Pouco tempo depois, quando a Shia sugere que Emilia ajude Suzuno a comprar roupas, Suzuno revela que só tem uma roupa de estilo japonês, surpreendendo a todos. Então, Chiho sugere que Emilia a leve a algumas boutiques depois do trabalho. Depois, Chiho vai trocar de roupa e quando aparece, Emilia percebe que ela não estava brincando quando disse que só tinha roupas tradicionais. Depois que Chiho se despede, Mao a acompanha até em casa, e no caminho, Mao pergunta se seus pais aceitam bem ela visitar um rapaz. Chiho então diz que seus pais não se importaram muito com isso. Ela então pergunta o que Mao planeja fazer em relação à comida, já que Suzuno saiu com Emilia. Quando Mao diz que não tem planos, Chiho pergunta se ela pode trazer algo para ele, e Mao aceita a oferta. Enquanto Chiho fica animada, Mao pergunta por que ela não se incomoda em andar com demônios. Em resposta, Chiho diz que sabe um pouco sobre o que eles fizeram, mas isso não importa, já que ela se apaixonou.
Ao ouvir isso, Mao fica assustado, mas Chiho revela o que sente por ele. Então Mao comenta que é por isso que os humanos são tão assustadores. Do nada, Suzuno aparece e comenta que Mao tem sorte de ser amado. Chocada, Chiho pergunta a Suzuno há quanto tempo ela está ali e surta quando percebe que seus sentimentos secretos não são mais tão secretos assim. Sentindo-se envergonhada, Chiho pega a bicicleta de Mao e sai rapidamente. Pouco depois, Suzuno encontra Emilia na estação de trem e revela que nunca esteve em um trem antes. Emilia pergunta como ela chegou à cidade. Em resposta, Suzuno diz que ela simplesmente usou o portão, surpreendendo Emilia, que então pergunta se ela é de Anti-Isla. Quando Suzuno diz que pensou que Emilia já sabia disso, ambas se assustam e Emilia diz que nunca mencionou isso. Logo em seguida, Suzuno se refere à discussão que tiveram fora do apartamento de Mao, e lembra a Emilia que ela uma vez perguntou se ela estava atrás do Overlord. Ouvindo isso, Emilia exclama enquanto Suzuno pergunta por que ela fez tal pergunta se não havia percebido quem ela era. Quando Emilia insiste que não fazia ideia, Suzuno aponta que é estranho para uma garota inocente qualquer aparecer em uma nova casa e cuidar dos caras ao lado. Então, Emilia percebe que foi um grande mal-entendido e pergunta a Suzuno por que ela estava curiosa sobre seu relacionamento com Mao. Mas Suzuno revela que perguntou porque recebeu informações de que ela estava se unindo a ele. Ouvindo isso, Emilia revela que eles apenas lutaram contra um inimigo comum juntos e de repente percebe que o mal-entendido deve ser o motivo pelo qual ela foi atacada pelo ceifador. Enquanto Suzuno se pergunta do que ela está falando, Emilia narra como foi atacada fora da loja e pensa que Suzuno era a agressora. No entanto, como não conseguiu encontrar vestígios de tinta em Suzuno, Emilia fica confusa. Justo então, Suzuno diz que nunca atacou ninguém e se apresenta como Christia Bell, a principal interrogadora da igreja. Emilia então entrega a ela um bilhete de trem e sugere que continuem a discussão no destino. Depois, enquanto eles se moviam pela cidade, Suzuno envergonhou toda a sua linhagem em público. Então, quando eles se acomodam, Emilia pergunta como ela aprendeu sobre o país. Suzuno revela que assistiu a algumas novelas e documentários antigos. Enquanto preparam suas bebidas, Emilia pergunta por que ela se mudou para a casa ao lado do Overlord. Então Suzuno explica que ela descobriu onde Mao estava morando enquanto seguia Olba. Então ela se mudou para ficar de olho nele. Ouvindo isso, Emilia pergunta a Suzuno o que ela quer dela. E Suzuno revela que pode dizer que os relatos afirmando que Emilia se juntou ao Overlord são falsos. Ela então expressa seu interesse em se tornar aliada de Emilia. E também sugere que eles unam forças para acabar com o Overlord. No entanto, quando Suzuno sugere que eles retornem a Anti-Isla para convencer a igreja a não tentar encobrir a deserção de Olba, Emilia diz que não está interessada, já que a igreja tentou enterrar inúmeras pessoas apenas para pegar ela e Mao. Após listar os muitos pecados de Olba e da igreja, Emilia diz que não pode confiar em alguém que trabalha para eles. Além disso, ela alerta Suzuno contra fazer truques com os demônios, já que eles não são tão suaves quanto parecem. Antes de sair, Emilia entrega a Suzuno algumas revistas para ajudá-la a aprender os modos de seu novo mundo. Enquanto isso, no Empty Ronalds, Mao se preocupa que eles tenham perdido seus clientes para o Sentuki, um novo local do outro lado da rua. Nesse momento, Kisasuke anuncia que vai sair para a sede em breve e coloca Mao no comando. Enquanto Mao se preocupa que seu primeiro dia no trabalho é péssimo, um cara entra e pede para falar com o gerente. Quando Mao sugere que o cara fale com ele, já que o gerente está ausente, Mitsuki diz que ouviu muito sobre Mao e entrega seu cartão a Mao. Ao verificar, Mao percebe que ele é o gerente da Sentuki e sugere secamente que façam o seu melhor. No entanto, Mitsuki se aproxima de Chiho e tenta algumas cantadas loucas. Pouco depois, enquanto Chiho fica chateada com isso, Mao diz que deveria ter impedido o aspirante a Playboy. Em resposta, Chiho expressou sua raiva por Mitsuki e decidiu que não podem perder para um garoto como ele. Nesse momento, Mao revela que em breve terá informações para usar contra o Sentuki, já que ele já plantou um espião. Enquanto isso, após uma maratona de compras, Suzuno esbarra em Emilia e Rika. Surpresa, Emilia percebe que Suzuno comprou mais roupas japonesas e pergunta se ela tem tanto dinheiro. Suzuno então explica que vendeu algumas coisas para conseguir as roupas. Alguns momentos depois, Suzuno revela que vai ao local de trabalho de Mao e convida Emilia para ir com ela, enquanto Rika aponta que o nome soa familiar. Nesse momento, Suzuno adiciona que ela sabe que Emilia a aconselhou a ficar longe dele, mas é tarde demais para recuar. Ao ouvir isso, Rika pensa que Emilia brigou por causa de um homem e insiste que vai junto para ajudar a resolver o problema. Quando chegam no McDonald's, Emilia se pergunta por que está incomumente cheio, e Suzuno aponta que um festival está começando naquele dia. Então Rika vê o McDonald's e aponta que eles não parecem ter nenhum cliente. Depois de pensar sobre como as coisas poderiam dar errado se eles escolhessem entrar para resolver uma briga de namorados, Rika sugere que eles vão ao Sentukais para realizar primeiro uma reunião de estratégia.
Depois disso, as senhoras vão até o balcão e fazem seus pedidos. Então Rika pagou os pedidos, mas ficou incomodada com o toque de Mitsuki. Depois de pegar o pedido, Rika comenta sobre o gosto estranho dele por perfumes e encontra um lugar para sentar. Ela então pede a Suzuno para contar tudo. Suzuno explica que Mao é seu bom vizinho, surpreendendo Emilia, que então se lembra dela, sugerindo que unissem forças para acabar com Mao. No entanto, quando Rika pergunta a Emilia o que ela pensa sobre Mao, ela diz que ele é alguém que ela gostaria de enterrar para sempre. Além disso, Emilia afirma que está tentando manter Suzuno longe de Mao por um motivo diferente, mas Rika responde dizendo que eles não estão sendo honestos consigo mesmos. Irritada, Emilia pergunta a Rika por que ela está tão decidida a juntá-la com Mao. Para piorar as coisas, Emilia continua dizendo tudo de desprezível sobre ele, mas ela, de repente, é interrompido por Ashia, que estava ouvindo e estava claramente irritado. Enquanto isso, Mao se pergunta por que Ashia está demorando tanto e lembra-se do momento em que informou Ashia sobre a missão. Ashia protestou contra preencher os bolsos do inimigo com seu dinheiro, mas Mao o convence de que é um custo necessário para aprender sobre os pontos fortes e fracos do inimigo. Depois disso, Mao olha em volta e percebe que toda a equipe perdeu o ânimo, já que McDonald's é um cemitério em comparação com o Kentucky. Enquanto Mao pensa no que fazer, Chiho sugere que eles fiquem do lado de fora para atrair clientes. Ouvindo isso, Mao decide esperar o feedback de Ashia para descobrir como eles podem atrair os clientes. Enquanto ele quebra a cabeça, um dos funcionários pergunta se ele está bem e acrescenta que ele não precisa fazer tudo sozinho. Então Mao se recompõe e sugere que eles ganhem tempo lavando as janelas. Enquanto isso, lá em Kentucky, Emilia pergunta a Ashia por que ele estava se escondendo, e Ashia revela que estava tentando evitar problemas até que ela começou a caluniar seu mestre. Depois, Emilia descobre por que ele está em Kentucky e se oferece para comprar o que Ashia quiser. Imediatamente, Ashia se senta e explica que sua prioridade é manter as finanças deles e decide pedir sobremesas e saladas. Confusa, Rika pergunta a Emilia se Ashia é um amigo, mas rapidamente eles desmentem isso. Ashia então se apresenta como o vizinho de Suzuno, enquanto Rika retribui o gesto. Depois disso, ela pergunta se ele mora com Mao, e quando Ashia confirma, Rika diz que gostaria de conhecer melhor Mao. Então Ashia conta uma história em que ele e Mao administram uma empresa de construção, e Emilia é funcionária da concorrente deles. Ele então continua dizendo que suas operações cresceram em escala, e por isso brigaram por contratos. Depois de um tempo, perderam um contrato e foram à falência, então vagaram de lugar em lugar até que um dia encontraram Emilia novamente. Ashia então termina sua história falsa dizendo que Emilia passa para ver como eles estão se saindo. Além disso, Ashia afirma que Mao não desistiu de ser um empresário, então ele trabalha muito no McDonald's para aprender sobre negócios desde o início. Depois ele insinua que Emilia está determinada a manter Suzuno longe deles, já que Mao ainda a vê como uma inimiga. Impressionada com a história de Ashia, Rika elogia Ashia por ser solidário e ele responde dizendo que ninguém nunca o encorajou assim. Enquanto se encaram, Rika de repente fica vermelha enquanto Emilia pergunta se algo a afetou. Depois Rika diz que gostaria de conhecer Mao pessoalmente, então eles saem e deixam Emilia para pegar o pedido de Ashia como prometido. Alguns momentos depois, Ashia informa a Mao que não há nada de especial no serviço do Kentucky, e acrescenta que os transeuntes estão sendo atraídos pelo novo local. Depois disso, Ashia faz um pedido de jantar e deseja-lhe boa sorte com as senhoras antes de se retirar. Mao então se aproxima das senhoras e pede que façam um pedido, mas Emilia diz a Mao para trazer um café gelado para ela. Mao então diz a ela para pegar ela mesma. Enquanto eles discutem, Rika aponta que Mao não é tão carismático quanto ela esperava que ele fosse, e acrescenta que o lugar é uma cidade fantasma sob sua supervisão. Irritado, Mao levanta a voz para Rika, então ela ameaça chamar o supervisor por seu péssimo jeito de tratar os clientes. Mao então informa a ela que os clientes precisam seguir as regras do restaurante e pergunta quem ela é. Em resposta, Rika se apresenta e revela que ouviu falar dele por Ashia e as moças. Curioso, Mao pergunta a Rika o que dizem sobre ele, mas ela dá uma resposta vaga. Quando Chiho chega, Mao reclama que já é ruim o suficiente que eles não tenham clientes e acrescenta que a chegada de Emilia só piorou as coisas. Ignorando isso, Chiho serve o pedido de Emilia e se apresenta a Rika. Divertida com isso, Rika abraça Chiho e aponta que ela é fofa. Quando ela finalmente solta, Rika se senta e anuncia que gostaria de ver Mao trabalhar, já que ele não pode ser tão desligado quanto parece. Irritado, Mao ordena que sua equipe faça propaganda de seus hambúrgueres com panfletos, então eles começam a trabalhar, mas não conseguem clientes. Depois disso, Mao sugere que exibam suas embalagens para atrair clientes, mas isso também falha, então as mulheres observam desapontadas.
Pouco depois, Mao pede a um homem que entregue bambus na frente do restaurante, então eles pegam alguns itens de decoração e fazem mais com os panfletos restantes. Nesse momento, Emilia pergunta a Chiho o que está acontecendo, e ela explica que Mao teve a ideia de deixar as pessoas escreverem seus desejos em tiras de papel e decorar as árvores elas mesmas. Além disso, Chiho explica que Mao conheceu o Homem do Bambu enquanto fazia serviço comunitário. Surpresa, Emilia se perguntou por que um senhor do mal faria serviço comunitário. Nesse momento, o ambiente no McDonald's mudou, impressionando Rika, então mais clientes apareceram. No dia seguinte, quando Chiho comenta sobre o dia anterior, Mao diz que a Sentuki pode roubar seus clientes novamente se eles facilitarem. Enquanto ele se lembra da ameaça de Kisaki, ela o cutuca e diz para ele ir ao Parque Fushima no dia seguinte. Chocado, Mao grita e diz que atingiu a meta de vendas no dia anterior. Kisaki então diz que o gerente ali pediu para ela emprestar um de seus funcionários talentosos. Enquanto ele fica aliviado por saber que não vai para a Groenlândia, Kisaki revela que ele será bem recompensado pela viagem. Ao ouvir isso, Chiho se oferece para ir com ele, mas Kisaki diz que apenas Mao é suficiente. Mais tarde, durante o jantar, Mao informa a Shia sobre sua viagem e comenta que ele está comendo demais, apesar de estar se recuperando de uma doença. Em resposta, a Shia diz que os macarrões vão expirar em breve e sugere que eles os terminem antes do dia seguinte. Nesse momento, Lucifer descobre no seu computador que uma nova casa assombrada e uma feira de répteis serão abertas no parque. Ele então afirma que muitas pessoas irão lá e acrescenta que eles poderiam colher um pouco de magia do medo das pessoas. Ao ouvir isso, a Shia se oferece para ir ao parque com Mao. Enquanto isso, Suzuno ouve a conversa de seu apartamento. No apartamento de Emilia, ela recebe uma ligação de Chiho, que então a convida para um passeio no Parque Fushima no dia seguinte. Quando Emilia responde dizendo que está livre para sair, Chiho fica animada e experimenta seu maiô em antecipação. Depois disso, Emilia recebe uma ligação de Suzuno e é informada de que Mao está planejando colher magia no parque. Surpresa, Emilia diz que ouviu da Chiho que ele está indo para lá para ajudar um restaurante. Quando ela pergunta como Mao planeja colher magia de uma instalação recreativa, Suzuno diz que ela é ingênua e que gostaria de ir com eles para ver por si mesma. No dia seguinte no parque, Mao se apresenta ao gerente da filial, que então responde dizendo que já ouviu falar muito sobre ele. Enquanto ela incentiva sua equipe a trabalhar duro, as senhoras se encontram do lado de fora, e Suzuno confessa que é a primeira vez dela em um parque de diversões. Depois, Emilia e Chiho se encontram nos vestiários enquanto vestem trajes de praia. Quando ela vê os seios enormes de Chiho, Emilia deseja ter escolhido um jeans melhor. Nesse momento, Suzuno surpreende suas amigas com seu visual da Idade da Pedra. Enquanto isso, Mao trabalha muito apenas para receber um elogio do gerente da filial. Quando ele volta a receber pedidos, fica surpreso ao ver Chiho. Enquanto processa o pedido dela, Chiho revela que veio para passear. Ela então o anima e balança seus seios claros para ele. Quando ela pergunta o que ele acha, Mao perde a deixa e diz que o trabalho é mais agitado no parque, pois há muitos clientes. Decepcionada, Chiho diz que esperava demais de um cara sem tato como ele. Nesse momento, Emily e Suzuno aparecem. Então Mao pergunta o que elas estão fazendo no parque. Em resposta, Emilia diz que está livre para fazer o que quiser nos seus dias de folga, enquanto Suzuno diz que está aprendendo os costumes da sociedade. Enquanto isso, de volta à casa de Mao, Ashia sai do banheiro enquanto Lucifer diz que ele deve ter comido muitos noodles. Logo depois, Ashia corre de volta para o banheiro e se culpa por arruinar seus planos de ajudar Mao com a colheita mágica. No parque, as senhoras decidem verificar na casa assombrada, então elas entram. Pouco depois disso, Chiho fica morrendo de medo dos efeitos e sai correndo. Enquanto Emilia e Suzuno procuram por Chiho, elas encontram uma menina chorando e se aproximam dela. Nesse momento, elas descobrem que é um efeito assustador da casa assombrada e gritam muito. Após se recuperarem do choque, as senhoras decidem dar uma olhada nos répteis. Emilia então diz a Chiho para desistir se ela não estiver afim, mas ela insiste que vai. Então Suzuno pergunta a Emilia se ela está com medo, mas ela nega e diz que apenas não é boa com répteis. Depois disso, enquanto elas se lembram de experiências assustadoras que tiveram com répteis, Suzuno pergunta se haverá répteis comestíveis também, surpreendendo as outras meninas. Suzuno então revela que uma vez foi servida uma culinária de répteis, mas Emilia a puxa de lado e pergunta por que ela está contando a Chiho sobre Ente Isla. Logo depois, as garotas conferem diferentes répteis, mas quando um camaleão tenta provar o gosto de Emilia, ela esbarra em um guarda que então deixa cair sua chave por engano e se afasta. Ao mesmo tempo, quando Mao faz uma entrega em um circo, um macaco escapa e encontra a chave caída. Mais tarde, Emilia e as outras senhoras encontram o macaco e se perguntam se ele está perdido. Nesse momento, o macaco pula em Chiho e aprecia a textura dos travesseiros dela.
Quando Mao se prepara para sair do circo, os homens chamam o macaco, que foi nomeado em homenagem a Mao. Logo depois, enquanto as mulheres se perguntam o que fazer com o macaco, alguém o chama por perto e o macaco sai pulando e é pego por um dos homens do circo. Coincidentemente, Mao chega na cena, então as mulheres zombam dele enquanto ele se desespera. Em outro lugar, a porta destrancada da jaula dos crocodilos se abre, então alguns crocodilos saem e vão para as piscinas. De repente, alguém avista o crocodilo na água e grita, então todos fogem das piscinas enquanto os crocodilos rastejam atrás deles. Enquanto as pessoas fogem, Mao se aproxima dos crocodilos e lança um feitiço que os hipnotiza. Mais tarde naquele dia, depois que o gerente da filial do parque elogia Mao pelo bom trabalho, as meninas vão para a casa de trem e conversam sobre o quanto se divertiram juntas. No entanto, quando Chiho e Suzuno descem do trem, Suzuno vê um cara encapuzado do outro lado dos trilhos que então mostra suas asas e desaparece. No dia seguinte, Lucifer pergunta a Mao como foi a colheita de magia, mas Mao revela que acabou usando a magia. Nesse momento, Ashia sai rastejando do banheiro e diz para não se preocuparem com ele. Nesse instante, alguém anuncia que chegou uma encomenda, mas quando Lucifer tenta ir pegar, ela escorrega e cai. Então Mao vai até a porta e é informado que a encomenda pertence a Lucifer. Ashia então pergunta com raiva a Lucifer o que ele estava fazendo enquanto ele estava fora no banheiro, mas antes que ele pudesse terminar, ele correu de volta para o banheiro. Algum tempo depois, enquanto Lucifer está ocupado com o seu computador, Mao cuida de Ashia, que então reclama de ser inútil. Mao então diz para ele esquecer e anuncia que vai fazer o jantar. Nesse momento, a campainha toca e alguém anuncia que tem uma entrega. Surpreso, Ashia pergunta a Lucifer se ele comprou algo de novo, mas ele responde que, se tivesse comprado, teria pedido para entregar quando eles não estivessem por perto. Depois que o caminhão de entrega vai embora, Mao lê uma carta de Mikati onde ela escreveu que encontrou várias coisas no Havaí e sugere que Mao as coloque à venda em um próximo mercado de festival. Enquanto isso, Suzuno se lembra de seu encontro com o cara de capuz que adivinhou corretamente que ela é da igreja e a identificou pelo nome. Depois disso, ela também se lembra dos assassinatos que realizou sob as ordens de Olba, pensando que estava tornando o mundo um lugar melhor. No entanto, ela percebe que não foram eles que salvaram o mundo, mas o herói. No dia seguinte no trabalho, Rika pergunta a Emília se ela foi ao parque com Mao. Em resposta, Emília revela que encontrou com ele no parque, embora tenha ido com Suzuno e Chiho. Curiosa, Rika pergunta se ela está interessada em Mao, mas Emília diz que preferiria estar interessada em Suzuno. Mais tarde naquele dia, Chiho aparece no apartamento de Mao e encontra caixas empilhadas. Quando ela pergunta o que está acontecendo, Mao explica que a proprietária enviou os itens do Havaí e pediu a ele para colocá-los à venda. Nesse momento, Ashia sai se arrastando e implora para que Chiho os ajude, já que ele ainda não se recuperou. De repente, alguns dos pacotes caem sobre Ashia e Lucifer aponta que o quarto está muito apertado, mesmo que eles planejem conseguir ajuda, e anuncia que Emília está a caminho também, surpreendendo Mao, que então pergunta como ele sabe. Em resposta, Lucifer revela que ele escondeu um transmissor na bolsa dela alguns dias atrás. Então, Mao abre a porta e encontra Emília na porta de Suzuno em vez disso. Pouco depois, Emília pergunta por que deveria ajudá-los, já que ela só veio verificar como estava Suzuno. Em resposta, Suzuno aponta que ela não tem motivo para ser verificada. Então eles abrem as caixas e encontram uma variedade de coisas. No entanto, quando encontram itens alimentares, Lucifer vê um bilhete que diz que a comida e as bebidas são para todos. Então Chiho sai para pegar copos. Depois, quando Mao tenta abrir uma garrafa de vinho, Emília diz que ele está sendo desajeitado e o adverte para ter cuidado. De repente, a rolha se solta e Mao dá um banho de vinho em Suzuno. Não muito tempo depois, Chiho chega com 5 copos. Então, quando Mao anuncia que Lucifer não vai receber nenhum, Lucifer protesta. Naquela noite, depois de venderem os presentes de Mikoto, Mao agradece às meninas pela ajuda. Após isso, Chiho percebe Suzuno distraída e pergunta se está tudo bem. Em resposta, Suzuno diz que não aproveita um festival há anos. Então Chiho sugere que se divirtam muito com os preparativos para o festival. Quando Mao sai do trabalho, Suzuno vê uma pena flutuando e depois encontra-se com o cara de capuz. Enquanto eles conversam, o cara encapuzado diz a ela para fazer o que veio fazer antes que o soberano recupere seus poderes. Quando ele acrescenta que é tarde demais para ter dúvidas, já que ela já tem as mãos manchadas de sangue várias vezes, Suzuno se lembra do momento em que percebeu que os senhores da igreja não estavam fazendo nada de bom. Ela então diz ao cara encapuzado que não executou pessoas porque queria, mas o cara insiste que ela termine o trabalho. De volta à casa de Mao, Lucifer navega na internet enquanto Ashia geme de dor. Irritado com isso, Lucifer lhe diz para ir ao hospital. No entanto, quando ele diz que vai chamar a ambulância, Ashia pergunta quanto isso custaria.
A caminho de casa, Emilia e Chiho encontram Suzuno distraída, e enquanto vão para casa, Chiho sugere que Suzuno aceite a oferta de emprego de Mao no McDonald's. Mas Suzuno de repente para e aponta que Mao não pode ser permitido viver por muito mais tempo. Quando Chiho pergunta de onde vem toda essa raiva, Suzuno explica que Mao usou magia montando uma árvore de bambu e manipulando as pessoas para derramarem seus desejos nela. Quando ela acrescenta que ele ativou seus poderes fazendo isso, Chiho defende Mao dizendo que ele estava apenas tentando atrair visitantes. No entanto, Suzuno intervém dizendo que não há garantia de que Mao não usará seus poderes para fins mais perigosos. Como Chiho não para de tentar defendê-lo, Suzuno diz que apagará sua memória. Ao ouvir isso, Chiho protesta e diz que não quer perder nenhuma das lembranças que compartilha com eles. Nesse momento, Suzuno fala que Mao é o mesmo Senhor das Trevas que fez as pessoas sofrerem em Inti Isla. Mas Chiho se recusa a recuar e fala sobre todas as coisas boas que Mao já fez. Neste ponto, Emilia interrompe e diz que concorda com Suzuno, mas acrescenta que lutar por um mundo pacífico não vale a pena sacrificar tudo. Ouvindo isso, Suzuno pergunta a Emilia se ela tem alguma intenção de acabar com o Overlord, mas quando Emilia diz que não, Suzuno chora e se retira. Depois, enquanto eles voltam para casa, Chiho se culpa por ter respondido Suzuno, apesar de não saber nada sobre Inti Isla. Emilia então diz para ela não se preocupar com isso, já que o amor não é lógico de forma alguma. De repente, o ceifador os ataca, mas Emilia consegue levar Chiho para um lugar seguro. Ela então invoca sua espada e ataca, mas é lançada para trás. Neste momento, o atacante tira sua máscara e revela ser Mitsuki. Enquanto Chiho tenta ligar para Mao, Emilia é atingida pelo raio de Mitsuki, fazendo com que sua espada se transforme em uma faca. Mitsuki então explica que ele pode sobrepujar usuários de poderes sagrados, e acrescenta que veio para aliviar Emilia de sua missão. De repente, ele se transforma em um anjo, e diz que veio pela espada sagrada. Com a velocidade da luz, Mitsuki atinge Emilia e a lança através de uma parede. Nesse momento, Chiho avista Suzuno, e se aproxima dela enquanto a acusa de trair o herói que lutou para salvar seu mundo. Então, Suzuno coloca Chiho para dormir e pede seu perdão. Enquanto isso, Mao verifica seu telefone e encontra uma chamada perdida de Chiho. Logo em seguida, ele recebe uma ligação da mãe de Chiho, que pergunta se Chiho está com ele, já que ela ainda não chegou em casa. Momentos depois, Mao entra em contato com Lucifer, que então diz que Chiho não está no apartamento. Além disso, ele revela que verificou o registro de funcionários da Sentuki e percebeu que Mistuki não está na lista. Mao então pergunta se ele ainda tem seu transmissor em Emilia, então Lucifer verifica seu radar e encontra o sinal de Emilia passando direto pelos prédios. Depois de perguntar para onde o sinal está indo, Mao pega um cabo de esfregão e sai correndo. Enquanto isso, em um quarto de hospital vigiado, um policial sai e Olba desperta de seu coma. No mesmo prédio, Ashia se pergunta quanto custará seu soro contínuo. Nesse momento, uma enfermeira entra. Então Ashia pergunta se seu seguro de saúde cobrirá as despesas. Em resposta, a enfermeira diz que sim e se oferece para conectá-lo a outro soro, mas ele recusa. Logo depois, Ashia sai da sala e encontra um policial desmaiado. De repente, Olba aparece atrás dele e o derruba com um soco. Depois que Olba pega seu cartão e vai embora, a enfermeira encontra Ashia no chão e dá-lhe uma bronca enquanto Olba verifica seu endereço no cartão. Em um telhado em algum lugar na cidade, Mitsuki tortura Emilia com raios de seus olhos e diz para ela entregar a espada sagrada. No entanto, Emilia sugere que ele deixe Chiho ir, já que ela não tem nada a ver com eles. Mas Mitsuki se recusa e afirma que ela é um exemplo de um humano de outro mundo que realmente conhece o Overlord e ainda se apaixonou por ele. Quando Mitsuki acrescenta que ela é um sujeito de pesquisa interessante, Emilia o chama de esquisito. Irritado com isso, Mitsuki dispara o raio em Emilia enquanto ela grita. Enquanto isso, Mao se aproxima do prédio, mas de repente colide com uma barreira mágica. Percebendo isso, Mitsuki sugere que eles lhe deem boas-vindas calorosas e ordena que Suzuno o enfrente. Nesse momento, Emilia diz a Suzuno que Inti Isla não mudará mesmo que ela e o Overlord morram em outro mundo. No entanto, Mitsuki está convencido de que nada disso importa. Assim, Suzuno invoca seu martelo e salta do prédio. Enquanto isso acontece, Mao lança um feitiço para atravessar a barreira mágica. De repente, Suzuno pousa atrás dele e destrói sua bicicleta. Irritado com isso, Mao fica desesperado e reclama sobre o quanto outra bicicleta vai custar para ele. Para sua surpresa, Suzuno tenta bater em seu crânio com seu martelo, mas ele foge e pula para o telhado. Ele então pede a Suzuno para esperar um pouco e tira a roupa. Quando Suzuno pergunta o que ele está fazendo, Mao explica que ela pode não entender, pois está desempregada. Então ele explica que se suas roupas de trabalho forem danificadas fora do trabalho, ele terá que pagar por elas. Irritada, Suzuno tenta afastá-lo, mas acaba tirando sua camisa.
Então, Mao explica que ele não percebeu o fato de que ela bravamente ficou ao lado e os tratou com comida, mas acrescenta que não pode ignorar sua equipe se machucando. Em resposta, Suzuno pergunta se ele sabia quem ela era o tempo todo, e Mao explica que sua chegada amigável parecia boa demais para ser verdade. Quando ele diz que as refeições dela eram enriquecidas com poderes sagrados, Mao acrescenta que tinha grandes esperanças para ela, mas ela acabou sendo igual a Oba. Irritada, Suzuno ataca Mao, mas ficou surpresa ao conseguir acertá-lo. Quando ela pergunta por que ele não revidou, Mao explica que usou toda sua magia para romper a barreira. Como Suzuno não está terminando com ele, Mao se levanta e anuncia que vai embora. Mas Suzuno diz que é inútil, já que ele não pode enfrentar um arcanjo em seu estado enfraquecido. Mao então percebe que é por isso que Amelia foi derrotada, e Suzuno acrescenta que Mitsuki fica mais forte quanto mais perto ele está da lua. Então Mao continua se espreguiçando, e diz que não é descarado o suficiente para abandonar seu funcionário e fugir. Nesse momento, ele sai correndo, deixando Suzuno a se perguntar se ele é realmente um demônio. Enquanto isso, de volta à casa do Mao, Lucifer observa seu radar e se pergunta no que Mao está se metendo. Ele então é interrompido pelo toque da campainha, então ele atende a porta e encontra Olba, que promete realizar seu desejo se ele se juntar a ele novamente. No telhado onde Mitsuki segura a Amelia, ele decide extrair a espada de Amelia e desabotoa a camisa dela. Vendo isso, Chiho protesta e chama Mitsuki de monstro culto, mas ele revela que não está interessado em mulheres modestas como Amelia e acrescenta que está interessado em mulheres como Chiho. Ouvindo isso, as senhoras o chamam de nomes que o deixam louco, mas quando ele as faz calar, Amelia diz que ele vai se arrepender se encostar um dedo em Chiho. Mitsuki então a lembra que não há nada que ela possa fazer sobre isso, mas Amelia diz que está falando sobre Mao. Surpresa, Mitsuki pergunta por que uma heroína está confiando em um Senhor das Trevas para salvá-la, mas Amelia revela que Chiho é funcionária da Mgronades, e como Mao é seu chefe, é trabalho dele proteger seus funcionários. Enquanto eles debatem sobre quem é o mais louco, Mao sobe correndo as escadas e culpa os elevadores defeituosos por seu infortúnio. Eventualmente, ele chega ao terraço e pede desculpas a Chiho por mantê-la esperando. Quando ele comenta que a Amelia também está inteira, ela grita com ele e diz para ele tirar os olhos de seus discos voadores em miniatura. Mitsuki então expressa sua surpresa por Mao ter aparecido para salvar as garotas, enquanto Mao diz que não esperava que um gerente baixinho tivesse suas habilidades. Mitsuki então explica que ele precisa recuperar a espada sagrada, pois é feita de um dos bens mais preciosos do céu. Mas Mao diz que não está preocupado, já que acha imperdoável que Mitsuki torture seu colega. Divertido, Mitsuki pergunta a Mao o que ele planeja fazer com um corpo frágil como o dele, e lança uma série de ataques que o fazem sangrar. Enquanto Mao percebe que está ferrado sem seus poderes, Mitsuki voa perto da lua e pergunta a Mao o que ele planeja fazer. Em outro lugar, Olba toma algumas vitaminas sagradas e lança um feitiço enquanto Suzuno se pergunta se deveria causar caos. No entanto, Lucifer a impede e mostra que Olba já está fazendo isso. Nesse momento, Mitsuki fica mais forte e segura Mao com partículas de rocha. Enquanto isso, devido ao acontecimento estranho, as pessoas entram em pânico. Então Ashia se aproveita do caos e desperta no hospital. Ao mesmo tempo, Mitsuki se pergunta o que está acontecendo, já que a magia reuniu-se em torno de Mao. Nesse momento, Mao liberta Amelia e diz a Suzuno para cuidar deles. Vendo isso, Mitsuki pergunta a Suzuno se ela enlouqueceu por apoiar o inimigo, mas Suzuno explica que não pode mais ignorar sua falsa justiça. Em outro lugar, Olba diz que Mitsuki pode agora acabar com a Overlord, mas Mao pede a ele para entregar a bolsa de Amelia, pois ela vai acabar com ele se não a devolver. Nesse momento, Olba percebe que Lucifer estava enganando ele. Logo depois, Lucifer o lança voando e o derrota com um gancho devastador. De repente, as nuvens cobrem a lua, surpreendendo Mitsuki. Mao então diz a ele para correr como um covarde ou se tornar um saco de pancadas. Apesar disso, Mitsuki insiste que deve cumprir seu plano. Então ele tenta atingir Mao com seu feixe, mas Mao desvia do ataque. No entanto, quando Mao reage, Mitsuki percebe com quem está lidando e tenta capturar Chiho como um trunfo. Para sua consternação, Chiho o derruba com um soco e o chuta em um prédio. Mao então se transforma em sua forma habitual. Depois disso, ele pega a Amelia e diz que pode ver suas pequenas orbes. Isso mesmo, garoto. Então Amelia se abotoa. Enquanto isso, Mitsuki ameaça cortar a cabeça de Mao, mas Mao aparece e explica que, ao contrário de pessoas que usam poderes sagrados, Mitsuki não tem nada contra ele. Nesse momento, Mao invoca sua espada profana e manda Mitsuki implorar por perdão. Depois disso, Mao manda o anjo desviado de volta para onde ele veio. Alguns momentos depois, Mao reclama de ter que limpar a bagunça com seus poderes, mas Amelia diz que é culpa dele por demorar tanto. Nesse momento, Ashia chega e pede desculpas por aparecer atrasado.
Algum tempo depois, em um sonho, Chiho se encontra com Mao em um telhado onde ele diz a ela que tem que voltar para Ant Isla. Quando ela diz que irá com ele, Mao recusa e aponta que são de mundos diferentes. Ao ouvir isso, Chiho chora enquanto Mao a beija e sai por um portal. Depois que ela acorda, ela conta a Mao sobre isso no trabalho, mas omite a parte em que ele a beija. Então Mao diz que ainda não tem esse tipo de poder, já que fez muitos reparos no dia anterior, e joga Mitsuki através de um portão. Nesse momento, Kisaki aparece e pergunta a Mao por que ele fugiu com um esfregão e não voltou. Enquanto Mao gagueja, Chiho diz que é uma longa história. No entanto, Kisaki pergunta por que ela está respondendo por ele, e Suzuno entra e revela que Mao os salvou. De volta ao apartamento, Lucifer observa o radar e anuncia que Suzuno foi ao local de trabalho de Mao. Ao ouvir isso, Ashia diz a ele para parar de espionar as pessoas, mas depois pergunta ao Lucifer quanto custam os transmissores. Lucifer então diz a Ashia para tirar suas mãos ensaboadas dele. No restaurante do Bronald, Suzuno se apresenta a Kisaki e conta como foram perseguidos por um idiota culto e foram salvos por Mao. Nesse momento, um dos funcionários entra apressado e anuncia que encontraram alguém no freezer. Momentos depois, Mao e os outros olham para Mitsuki deitado no chão e concluem que o bambu deve ter respondido à sua magia e aberto um portal dentro da loja. Depois disso, Mitsuki acorda e fala algumas bobagens sobre encontrar uma deusa da beleza em outro mundo. Enquanto ele faz birra, Kisaki se pergunta se ele está bem da cabeça, então Mao revela que ele é o gerente em Senteki. Nesse momento, Mitsuki enlouquece com suas falas, mas Kisaki sugere chamar a ambulância. De repente, Mitsuki tenta abraçar Kisaki, mas ela desvia dele e pisa na cabeça dele. No mesmo dia, Emilia tem um sonho estranho sobre Mao voltar ao seu hobby de conquistas e acorda. Pouco depois, enquanto ela se troca no trabalho, Rika comenta que ela parece estar de bom humor e sugere que vão jantar juntas. No entanto, quando Emilia recusa, Rika pergunta se ela vai verificar Mao novamente, mas Emilia diz que não tem certeza se é correto chamar assim. Nesse momento, Rika aponta que já é hora de ambas pararem com a negação, mas Emilia diz que é muito mais complicado do que isso. Mais tarde naquela noite, Emilia decide nunca perdoar Mao por destruir sua aldeia e tirar a vida de seu pai. No entanto, ela aparece na porta dele, e quando entra, encontra Suzuno alimentando-o. Vendo isso, Emilia pergunta o que ela está fazendo, e quando Chiho as vê também, ela surta. Suzuno então explica que ela tentou alguma culinária francesa. Irritada, Chiho aponta que ela já está fazendo o jantar e pergunta a Mao enquanto Emilia olha surpresa. Depois de fazer uma birra, Chiho pergunta a Mao qual comida ele escolheria entre a dela e a de Suzuno. Mao então diz que economizaria muito dinheiro se eles pudessem revezar todos os dias. Enquanto Emilia fica decepcionada com o quanto o Senhor das Trevas caiu, Ashia entra, surpreendendo Mao, que então pergunta onde ele esteve. Nesse momento, Ashia diz que gostaria de tirar férias. Depois, em uma ligação, Emerada diz que não acha que Ashia voltou para Ant Isla, mas quando Emilia insiste que ele disse que está indo de férias, Emerada diz que ele provavelmente se cansou de viver no apartamento apertado. Justo então, Emilia se lembra do momento em que Ashia disse que não pode entrar em detalhes na presença das senhoras, então Mao pede para elas saírem. Algum tempo depois, quando Emilia conta a Chiho que não conseguiu descobrir nada com Emerada, de repente começa a chover, e quando encontram um local seco, Chiho diz que Mao pode estar retornando para Ant Isla em breve, assim como em seu sonho. Emilia então pergunta o que ela quer dizer e diz que também teve um sonho sombrio. Mais tarde, enquanto Emilia espiona a casa de Mao, ela vê um caminhão entregando muitas coisas para a casa. Ela então se pergunta se eles estavam importando algo como vitaminas sagradas do inferno. Depois disso, Emilia liga para Emerada para descobrir se algo estranho está acontecendo em Ant Isla, mas ela diz que ganhou alguns quilos, irritando Emilia. Enquanto isso, Kisaki ganha um buquê de Mitsuki, e enquanto ela se pergunta o que fazer com ele, Mao entra e pede um ajuste em seu horário de trabalho. Kisaki então concorda em atender seu pedido, mas Chiho escuta. Pouco depois, quando Mao se prepara para sair, Chiho pergunta se ele está realmente voltando para Ant Isla, mas Mao diz que ainda não tem o poder para voltar. Ouvindo isso, Chiho então pergunta o que estava acontecendo, mas Mao diz que não pode dizer. Algum tempo depois, Emilia e Chiho colocam suas roupas de espionagem e seguem Mao até um canteiro de obras. Enquanto se perguntam se ele está tentando construir um castelo do Overlord, eles avistam Mao trabalhando e ele os vê também. Pouco tempo depois, Mao explica a eles que precisavam de algum dinheiro para pagar por 2 transmissores que Lucifer comprou e colocou na bolsa de Emilia e no calçado de Suzuno. De repente, Emilia verifica sua bolsa e quando encontra o transmissor, quase o destrói com seus poderes sagrados. Mas Mao a lembra que está em público, então ela o esmaga com suas botas.
Mao então diz que eles serão cobrados por isso em 2 semanas e que seu dia de pagamento ainda está a semanas de distância. Depois disso, Mao acrescenta que a Xia teve a ideia de aceitar um trabalho temporário que paga salários diários. Emília então pergunta por que eles decidiram esconder isso de Tiro, e Mao explica que ela se sentiria responsável por isso, já que os transmissores ajudaram a salvar sua vida. Depois disso, Mao pede desculpas, mas Tiro diz que está tudo bem desde que ele não volte para Anti-Isla. Emília então pergunta o que o caminhão estava entregando na casa, mas Mao diz que não tem ideia do que ela está falando. Algum tempo depois, enquanto Mao o questiona, Lucifer treme e diz que encontrou os pacotes na casa. Mao então o tira do caminho e revela as caixas. Dentro delas, eles encontraram extintores de incêndio e purificadores de água. Então Mao pergunta a Lucifer para que eles servem, e ele explica que caiu em um golpe de compras. Enquanto Mao se pergunta o que é isso, Emília explica que é um truque onde algumas pessoas aparecem fingindo interesse em comprar coisas que você não precisa, mas acabam te enganando para comprar coisas delas. Irritado, Mao pergunta quanto ele gastou e Lucifer revela que foi 128 mil ienes. Em seguida, Emília verifica o computador e encontra o endereço da empresa. Ela sugere que Mao ligue para o número, mas quando ele o faz, a empresa informa que os produtos não podem ser devolvidos. Furioso, Mao decide que eles terão que negociar diretamente com a empresa. No dia seguinte, Mao e Emília vão para a empresa e ficam surpresos ao encontrar a Xia trabalhando lá. Após explicarem a situação para ele, a Xia revelou que era ele no telefone e explicou que tinha que seguir um manual ao lidar com clientes. Nesse momento, a Xia percebe que estava trabalhando como um peão do diabo e diz que não pode mais ficar na empresa. O presidente aparece e pergunta se há algum problema. Em resposta, Mao pergunta se ele é o chefe, e o presidente aponta que os termos das transações foram mencionados em uma cláusula. Confuso, Mao diz que é apenas um golpe, mas o presidente discorda e diz que foi uma transação feita por acordo mútuo. No caminho para casa, a Xia pede desculpas por falhar como guardião de Lucifer. Nesse momento, Emília tem uma ideia e pergunta a Mao quantos anos Lucifer tem na Terra. Quando Mao diz que ele ainda não é adulto, Emília diz que há algo que eles podem fazer. No dia seguinte, eles visitam um advogado que explica que um menor precisaria da aprovação de seu responsável para assinar um contrato, e como Lucifer foi registrado como o contrato é inválido. Então a empresa volta para pegar suas mercadorias. Meses atrás, depois que Mao, a Xia e Emília saíram de Ayla, a igreja se livrou do que restava do exército demoníaco. Enquanto a purga continua, uma mulher misteriosa entra no castelo do rei demônio e extrai uma pequena esfera de uma planta na varanda. De volta ao presente, a Xia está fazendo uma cena. Então Mao pergunta o que subiu em suas bochechas, e ele responde que está farto da situação em que vivem. Ele então abre o guarda-roupa onde Lucifer está casualmente deitado para perguntar sua opinião, fazendo com que o idiota desprevenido caia. Lucifer acha que a Xia está agindo assim porque odeia ver como Mao passou de governar demônios para virar hambúrgueres como o Bob Esponja, e ele passou de general dos demônios a uma primeira-dama de primeira classe. No entanto, a Xia grita com Lucifer, dizendo que seu mau humor é por causa dele, pois sua decisão de se tornar um Nietzsche inútil está drenando suas finanças. Eventualmente, sua reclamação muda para o chá de cevada que ainda está na geladeira, e enquanto ele dá a Lucifer uma palestra indesejada sobre encher a jarra, Mao se prepara para ir trabalhar. Quando Mao abre a porta para sair do apartamento, ele esbarra em Emília, e a Xia exclama que Emília estava espionando a conversa deles. Emília garante que não precisava fazer isso, já que a voz dele era tão alta quanto a de um megafone e podia ser ouvida de 1 milha de distância. Isso leva a mais reclamações de Mao, mas ele para quando sente algo no canto do apartamento. No entanto, ele ignora e vai trabalhar. Quando Mao sai, a Xia diz a Lucifer que vai começar a procurar um emprego de meio período, pois não quer continuar dependendo do Senhor Demônio. Lucifer não está nem um pouco preocupado com o que a Xia planeja fazer, mas a Xia informa que ele precisa assumir as tarefas domésticas agora. Ele promete ensiná-lo a lidar com a limpeza doméstica como um treinamento intensivo, e Lucifer não está satisfeito com a ideia. Enquanto isso, Mao chega ao seu local de trabalho e encontra Tiro do lado de fora. Os dois trocam cumprimentos, e quando Tiro pergunta sobre sua nova bicicleta, o Senhor Demônio se transforma em um daqueles entusiastas de carros. Ele conta a ela sobre suas especificações e diz que a chamou de Dullahan 2. Tiro pergunta como ele conseguiu comprar uma bicicleta tão cara quando sua conta bancária estava mais vazia do que a cabeça do Goku, e ele revela que Suzuno a comprou, já que ela era responsável por ele ter perdido a primeira. De volta ao apartamento, Emília conversou com Suzuno, que revelou ter comprado uma bicicleta nova para Mao. Surpresa, Emília aponta que ela está atualmente desempregada, mas Suzuno a assegura de que dinheiro não é problema, pois ela vendeu as coisas que trouxe da igreja.
Naquele momento, Emília sente a presença de alguém os observando e suspeita que possa ser outro assassino do céu. Quando ela menciona que Mitsuki pode estar atrás da espada novamente, Suzuno discorda e explica que o anjo agora tem outros interesses. Falando em Mitsuki, ele está agora gordo com uma obsessão insalubre por Mayumi, e depois de ser ignorado por ela naquele dia, ele pede 10 refeições grandes de Big Mac com uma porção de batatas fritas e refrigerante. Depois que ele sai com seu pedido, Mayumi sai da sala dos fundos e diz que está grata por aquele fã incondicional contribuir para as vendas. No entanto, ela esperava que ele parasse de aparecer com buquês e tentar conquistá-la. Nesse momento, um jovem menino acompanhado por sua avó entra e faz um pedido, e por alguma razão, isso faz com que Mao reflita sobre a estranha presença que havia sentido no apartamento mais cedo. Chihiro percebe que ele está com a cabeça em outro lugar e pergunta sobre isso, mas ele responde que não é o lugar certo para falar sobre isso. De volta ao complexo de apartamentos, Ashia ensina Lucifer a lavar roupa e explica os benefícios de usar uma máquina de lavar semi-automática. Enquanto Ashia e Lucifer discutem sobre a roupa, Suzuno e Emília ouvem a conversa e comentam sobre como isso é chato e incômodo. Continuando sua aula de lavanderia com Lucifer, Ashia demonstra como dobrar roupas. Durante isso, Lucifer percebe uma presença desconhecida, acreditando ser algo que ele chama de bladela germânica, e ele conta para Ashia. Ashia descarta essa noção, dizendo que garantiu que sua casa não pode ser invadida e depois sai para resolver alguns assuntos, deixando Lucifer para terminar a lavanderia sozinho. Mais tarde, Mayumi dá permissão a Mao e Chihiro para saírem mais cedo, então Chihiro pergunta a Mao se pode visitar o apartamento dele para entregar alguns talos de linho a Suzuno. Ele diz que ela pode passar por lá. No entanto, ele se sente apreensivo sobre a visita dela devido a uma tempestade se formando no céu. Enquanto isso, Lucifer está aspirando o apartamento quando encontra o intruso invisível, mas não consegue levar a melhor. Logo depois começa a chover para seu desgosto, pois ele tinha pendurado a roupa para secar. Assim que decide refazer a roupa, vê algo na pilha de roupas e grita como uma menininha. Coincidentemente, Mao e Chihiro tinham acabado de chegar, então eles correram para dentro para ver o que estava errado. Para sua surpresa, encontram Lucifer lutando com uma barata, e Chihiro grita. Emília e Suzuno também correm para ver o que está acontecendo, e uma confusão começa quando a barata pousa no braço de Mao. No final, Suzuno se livra da barata com seu grande martelo, e depois disso, todos saem para acender as tochas. Enquanto eles estão fazendo isso, um portão se abre de repente e uma maçã gigante cai. Emília aponta que coisas estranhas sempre acontecem quando ela está perto do Mao, e o Rei Demônio retruca, dizendo que não é culpa dele que ela sempre o segue como um cachorrinho perdido. Isso leva a uma discussão, e quando Mao menciona a falta de melancias de Emília, ela fica brava e tenta excluir ele. Quando ela se prepara para atacá-lo com sua espada, Mao levanta a maçã para se defender, mas surpreendentemente, braços surgem dela, segurando a lâmina de Emília no meio do golpe. A maçã então se transforma em uma garotinha que adormece após espirrar. Eles a levam para dentro do apartamento de Mao, e assim que Emília e Mao começam a discutir novamente, ela acorda. Felizmente, ela pode falar japonês e se apresenta como Alas Ramos. Ela espirra mais uma vez e uma lua crescente aparece em sua testa, algo que apenas Mao nota. Quando ele pergunta sobre os pais dela, ela surpreende a todos ao afirmar que Mao e Emília são seu pai e sua mãe. Vendo a reação deles às palavras dela, Alas Ramos começa a chorar e depois abraça Emília, buscando conforto. Isso deixa a heroína desconfortável, mas quando os outros a encaram e reclamam que ela está agindo como uma bruxa sem coração, ela cede e consola a menina. Logo, Alas adormece nos braços de Emília, levando o grupo a debater por que Alas acredita que Mao e Emília são seus pais. Chihiro diz que ela provavelmente se apegou a eles, já que foram as primeiras pessoas que viu após nascer. Lucifer não se importa com isso, pois está mais interessado em saber como a pequenina sabe que Mao é Satan. Mao deduz que ela pode ter ouvido alguém mencionar isso, e Ashia teoriza que a pessoa é aquela que a enviou pelo portal. Ele se pergunta se isso é outro dos planos de Mitsuki, mas Suzuno não acha que seja. Eles especulam que os pais dela moram na Ilha Enta, mas não estão certos se são amigos ou inimigos. Lucifer então pergunta o que eles farão com a garota até que quem a enviou pelos portões apareça. Essa pergunta leva a outra sessão de brainstorming, e no final, Mao decide que Alas Ramos viverá com ele e seus generais. No dia seguinte, após a prática de arco e flecha, Chihiro passa na loja de conveniência para pegar alguns itens antes de ir para o apartamento de Mao. Ao chegar lá, ela é recebida por Ashia, que parece um vampiro desnutrido. Ele explica que Alas Ramos acabou de adormecer após chorar a noite toda, querendo saber onde estava sua mãe. Chihiro então mostra a Ashia os suprimentos que ela trouxe para Alas Ramos, o que o deixa emocionado e ele agradece a ela por ajudá-los.
No momento seguinte, soa uma batida na porta e Suzuno entra com o bento e as bebidas que a Shia havia solicitado. Ele deixa claro que não vai agradecê-la pelo bom gesto, e enquanto tirou a carteira para pagar, Lucifer de repente aparece do armário, perguntando se já é hora de comer. A Shia rapidamente fecha a porta na cara dele, dizendo que um parasita como ele não merecia nenhuma comida. Assim que Suzuno começa a falar sobre como os choros de Alas Ramuz a mantiveram acordada na noite anterior, a menina acorda e começa a pedir por Mao. Quando ela não o vê no quarto, ela começa a chorar, preocupando os adultos. Enquanto isso, Emília estava no trabalho e, porque parecia tensa, Rika perguntou se havia algum problema. Emília tenta ao máximo explicar a situação, mas acaba fazendo parecer que ela e Mao têm um filho juntos, surpreendendo Rika. De volta no apartamento, Tiro troca a fralda de Alas, o que impressiona a Shia, já que nem o novato desajeitado nem seu mestre pensaram em verificar durante a noite. Depois de agradecer a ajuda dela, ela explica que tem experiência como babá porque cuida do filho do primo. Ela então se volta para Alas Ramuz e se apresenta à menina que tem dificuldade em pronunciar seu nome. Eventualmente ela faz isso, mas Suzuno diz para ela chamar Tiro de irmã mais velha, já que Tiro é mais velha e Alas faz isso. A garota fica tão animada com isso, então Tiro diz para ela fazer o mesmo com Suzuno, e quando ela faz, Suzuno fica nervosa com a fofura dela. Mais tarde naquela tarde, Emília finalmente explica seu relacionamento com Alas para Rika, observando que de alguma forma Alas a vê como uma mãe. Rika acha estranho, mas não vê problema nisso e aconselha Emília a não se envolver se ela não planeja ficar com a garota. Emília explica que ela só quer que o tempo da garota lá seja agradável. Ao ouvir isso, Rika dá a Emília alguns ingressos para um parque de diversões com o qual a empresa delas é parceira e sugere que todos visitem juntos. Enquanto isso, Suzuno e Tiro aparecem no local de trabalho do Mao com Alas e o Senhor Demônio quase se borra de medo. Ele pergunta por que eles a trouxeram e Tiro explica que a menina estava chorando por seu papai o dia todo, então eles não tiveram escolha a não ser levá-la até ele. Alas chama por ele animadamente, levando os outros funcionários a pensarem que a criança era dele e de Tiro. Nesse momento, Mayumi aparece do nada como um espírito maligno e pede para falar com Mao e Tiro na sala de descanso. Quando ela pega Alas no colo, Misuki aparece e a vê. Imediatamente, o tolo assume que a criança é dela, mas eles não tentam explicar as coisas para ele e o deixam com Suzuno. Na sala dos fundos, Mayumi ouve a explicação de Mao e Tiro e depois os repreende sobre como seu relacionamento com Alas pode ser mal interpretado pela sociedade. No entanto, ela também os aconselha sobre o que fazer e permite que Mao saia mais cedo para cuidar de Alas. Depois que ela sai, Mao conversa com Tiro e pede que ela continue ajudando a cuidar de Alas por mais um tempo. Ele diz que ela é a única humana em quem ele pode confiar com a tarefa, e pede desculpas por tentar explorá-la, mesmo que ainda não tenha respondido à sua declaração. Ouvir suas palavras faz Tiro chorar de alegria, o que surpreende Mao, e ela promete continuar ajudando-o com Alas. Nesse momento, Mayumi retorna e oferece a eles ingressos para o mesmo parque de diversões que Rika sugeriu para Emília e Alas. Mais tarde, no apartamento de Mao, o grupo discute quem irá ao parque de diversões com Alas. Depois de irem e voltarem sobre o assunto, foi decidido que Mao e Emília iriam com ela. Mais tarde, Emília lamenta essa decisão em seu apartamento, mas é interrompida pela ligação de Emerada. Embora esteja um pouco confusa, ela mantém a compostura, e após assegurar a Emerada que tudo está bem de seu lado, ela fala sobre Alas. Emerada diz que não sabe nada sobre a garota, mas promete investigar antes de desligar. No apartamento de Mao, a Shia expressa seu descontentamento com Mao indo ao parque com Emília. Mao garante a ele que Emília não é louca o suficiente para atacá-lo em público, mas a Shia aponta que alguém poderia vir atrás de Alas. Enquanto ele continua tentando convencer Mao a reconsiderar o passeio, Suzuno sugere que ele siga os dois naquele dia. Dias depois, Mao leva Alas para encontrar Emília para que eles possam ir ao parque de diversões. A Shia o segue de perto, mas seu disfarce o faz se destacar, e quando Tiro o vê, ela o chama por isso. Ele pergunta por que ela está lá, e ela explica que Suzuno a informou sobre a situação, então ela veio para ajudá-lo. Enquanto estão discutindo, Rika aparece, e quando eles perguntam por que ela está lá, ela explica que não resistiu a observar como seria o encontro de Emília e Mao. Enquanto isso, perto de uma árvore seca em Ente Isla, um homem de manto acompanhado por soldados passa pelo portal para a Terra, e Lucifer o sente. No parque de diversões, Emília e Mao visitam uma loja para comprar um chapéu para Alas, e enquanto estão lá, Emília pergunta a Mao por quanto tempo ele pretende cuidar de Alas. Ele responde que continuará cuidando dela até que ela cresça ou que seus pais biológicos cheguem.
Isso leva Emília a questionar se ele retornaria a Enti-Isla para ajudar seu exército demoníaco. Para sua surpresa, Mao admite que ele há muito tempo abandonou essa ideia e diz que tem certeza de que seu exército foi destruído há muito tempo. Depois que eles saíram da loja, a Xia, que ainda os observava com Rika e Tiro, correu para verificar o preço do chapéu que Mao comprou. Ele quase teve um ataque cardíaco. Sem saber da situação financeira deles, Rika pergunta por que ele parece ter visto um fantasma, e a Xia responde que está bem. Mais tarde, enquanto Mao, Alas e Emília passeiam, Emília está perdida em pensamentos, mas logo é interrompida por Mao, que disse que Alas queria ver um show de baixo orçamento dos Power Rangers. Eles então vão comprar os ingressos, e quando o espetáculo começa, Alas e Mao ficam empolgados. No entanto, quando alguém é empurrado do palco, Alas começa a se sentir triste. Ela fala sobre sua amiga ser empurrada de algum lugar e de repente a marca de crescente aparece em sua testa novamente. Mao rapidamente a cobre com seu chapéu e eles decidem levá-la para fora para descobrir qual é o problema. Lá fora, colocam Alas em um banco, e Emília observa que ela não tem febre, mas acha que ainda deveria tomar uma bebida gelada, apenas por precaução. Enquanto Mao vai buscar uma mulher vestida de branco se aproxima de Emília e pergunta se está tudo bem. Emília explica que Alas não se sente bem, então a mulher levanta a mão e usa o anel para ajudar a Alas, o que deixa Emília desconfiada dela. Vendo isso, a mulher assegura a Emília que não é uma inimiga. No entanto, quando ela chama Alas pelo nome e diz que está feliz por ela ter crescido bem, Emília se torna mais defensiva. A mulher então adverte-a para ter cuidado, dizendo que os verdadeiros inimigos já perceberam que Alas possui um dos fragmentos de Yesod. Ela também avisa que Gabriel e seu regimento celestial estão em movimento. Mas antes que Amélia possa questioná-la, Mao chama seu nome. Quando ela volta sua atenção para a mulher, vê que ela se foi. Então, quando Mao chega com uma garrafa de água, ele é inesperadamente socado no rosto pela furiosa Amélia. Depois que ela termina de repreendê-lo por deixá-la perder de vista a mulher, eles seguem para a roda gigante. A Xia e as meninas logo aparecem e continuam seguindo-os depois de perdê-los de vista, porque a Xia teve que fazer uma parada rápida no banheiro. Antes de entrar na atração, o grupo de Mao tira uma foto, o que Amelia desaprova. Enquanto eles estão embarcando, o grupo de Rika chega, mas Tiro se separa deles porque vai ajudar uma senhora idosa e seu neto a comprar ingressos. Durante a viagem, Amélia pergunta sobre a marca na testa de Alas porque ela percebeu que Mao a reconheceu. Do carro deles, a Xia lamenta não poder ouvir o que Amélia e Mao estão discutindo, mas sua atenção logo se volta para Rika, porque ele percebe que ela parece distraída. Quando ele pergunta qual é o problema, ela afirma estar chateada por deixar Tiro para trás, mas na verdade, ela está secretamente assustada por ficar sozinha com ele, pois de repente percebeu que o acha atraente. De volta ao carro de Mao, Amélia insiste que ele responda suas perguntas, então ele começa a relembrar, contando sua história de origem como vilão. Segundo ele, antes de se tornar o Rei Demônio e unir o Reino Demoníaco, o lugar era violento, onde os demônios se enfrentavam em combates mortais diariamente. Um dia, um daqueles demônios musculosos atacou seu clã e os exterminou num piscar de olhos. Mao foi o único que restou, e enquanto olhava para os corpos sem vida de seus pais, um anjo apareceu. Ele tentou atacá-la fracamente e levou uma surra, mas surpreendentemente, ela o deixou viver e até cuidou dele. Enquanto suas feridas cicatrizavam, ela conversava com ele e lhe ensinava muitas coisas. Mao achou estranho que um anjo salvasse um demônio, então ele questionou suas motivações, e ela disse que era porque ele foi o primeiro demônio que ela já viu chorando. No dia em que ela desapareceu, ela lhe contou sobre o reino humano e lhe deu um cristal em forma de lua, que ela pediu para plantar e cultivar para aprender mais sobre o mundo. Após sua história, Mao pergunta a Amélia como Alas voltou ao normal, e ela explica seu encontro com a mulher. Ela conta como a senhora curou Alas e também menciona o que ela disse sobre Gabriel vir atrás do fragmento de Yesod. Essa revelação leva Mao a dar um golpe de karatê na cabeça de Amélia, o que a confunde e surpreende. Ele então pede a Alas para nomear as cores de seus balões, e Alas faz isso, mas usa nomes que Amélia não reconhece. Mao explica que os nomes que Alas usou são nomes das esferas formadoras do mundo que crescem na árvore da vida. Ele também diz que Alas pode ser uma encarnação de Yesod, uma das esferas. Depois de sair da roda gigante, Amélia compra a foto para Alas, e assim que estão prestes a sair, recebem chamadas de emergência de Lúcifer e Suzuno. Quando chegam ao local de Mao, descobrem que Lúcifer e Suzuno estão sendo mantidos por Gabriel e seus homens. Gabriel diz que está lá para levar Alas e a espada de Amélia, mas Alas diz que não quer ir com ele. Ela chama Gabriel de um homem mau e o acusa de levar seus amigos embora, e Amélia diz que não vai dar a ele sua espada. Gabriel tenta convencer Mao a entregar Alas, mas Mao se recusa. Então Gabriel vai todo Saitama nele.
Apesar disso, Mao ainda se recusa a ceder às exigências de Gabriel. Então o anjo tenta fazê-lo se submeter usando seus poderes nele. Antes que ele possa conseguir isso, Chiho aparece de repente e fica entre eles, surpreendendo a todos. Gabriel tenta dizer a ela que ela não tem proteção de enredo, mas ela está determinada a provar que não é uma NPC comum e mantém sua posição. Ela então implora com lágrimas para ele não levar a Lass, embora após fazer um discurso sobre como Mao e seus amigos eram incríveis. Comovido pelas ações dela, Gabriel concorda em esperar até o dia seguinte e parte com seus soldados. Depois, quando Ashia volta para casa, ele encontra Mao e os outros discutindo e descobre o que aconteceu. Mao repete que não vai entregar a Lass para Gabriel e diz que está pronto para lutar com ele quando ele aparecer no dia seguinte. Ele então surpreende a todos ao pedir que Amélia passe a noite. Depois que o choque passa, Mao ordena que Ashia acompanhe Chiho até em casa. E depois que a dupla sai, Amélia questiona o motivo de Mao pedir para ela passar a noite. Mao revela que ela é seu seguro contra Gabriel, já que ajudará a lutar contra o anjo para manter a Lass seguro. Amélia então pergunta por que eles precisam compartilhar um quarto, e ele diz que é porque ele quer que a Lass passe pelo menos uma noite com ela. Isso faz Amélia lembrar a conversa que tiveram antes com os outros sobre a Árvore da Vida. De acordo com Suzuno, a Árvore da Vida é uma árvore no céu que continuamente cria o mundo. Os 10 frutos da árvore são chamados de Sephira, e cada um governa um componente. O nono, Sephiroth e Yesod, governam o mundo não físico, e seu guardião é Gabriel. Pelo que Gabriel disse a eles, os componentes que Yesod governa estão em perigo, então é necessário devolvê-los à árvore para manter o equilíbrio universal. No entanto, Suzuno acredita que tudo que Gabriel falou é uma mentira, como não há prova física de que a Árvore da Vida está sustentando o mundo. No presente, Amélia pergunta a Mao se ele realmente pretende brigar com Gabriel, e ele responde que está pronto para arriscar sua vida por seu filho. Amélia diz que é a coisa mais constrangedora que já ouviu ele falar, mas Mao não se importa e continua falando como um guru iluminado. Quando ele termina, sugere que eles vão dormir, o que anima Alas e assusta Amélia. No apartamento de Suzuno, onde Ashia e Lúcifer estão passando a noite, ela pergunta a Ashia por que Mao decidiu liderar seu exército demoníaco para conquistar Anti-Isla. Para ajudá-la a entender melhor, ele fala sobre a geladeira dela, dizendo que isso permite que ela armazene comida que pode comer a qualquer momento. Ele então compara com os demônios e diz que eles também estavam procurando uma vida conveniente e fácil, por isso invadiram Anti-Isla. De volta ao quarto de Mao, ele apaga a luz, e ao se deitar, Alas puxa tanto ele quanto Amelia para mais perto de si. Emília não gosta disso, mas Mao diz para ela aguentar firme por causa de Alas, porque ele também não quer que ela inale o seu odor fétido. Enquanto eles estão deitados, Alas pede uma história para dormir. Então, Mao conta a ela uma versão açucarada e feliz para sempre de sua história. Na manhã seguinte, quando Emília acorda, ela fica chocada ao encontrar Gabriel no quarto com eles. Imediatamente, ela instintivamente puxa sua espada e a aponta para o pescoço dele, mas ele tenta argumentar com ela, insistindo que só quer conversar. No momento seguinte, Mao acorda e, quando vê a cena diante dele, rapidamente agarra a Lass e a envolve em seu corpo. Ele questiona a presença de Gabriel em seu apartamento tão cedo pela manhã, e o anjo lembra do acordo deles. Gabriel propõe um compromisso, dizendo que está bem em aceitar uma das duas coisas que quer deles. Ele também revela que pedaços dos fragmentos de Yesod estão dentro da espada de Emília e de Alas, o que os surpreende. Neste momento, Ashia e Suzuno começam a bater na porta do lado de fora, exigindo que sejam deixadas entrar, pois Gabriel selou a porta com seus poderes. Em desespero, Mao se humilha aos pés de Gabriel, oferecendo sua cabeça no lugar da espada de Emília e de Alas. Gabriel pergunta a Mao por que ele está tão obcecado por uma criança que não é dele, e Mao responde que Alas é o símbolo da esperança que ele ganhou após receber uma segunda chance na vida. Ele implora a Gabriel para não tirar essa esperança, mas Gabriel se recusa, e quando ele tenta dizer algo, Mao o interrompe. Ele então revela que conhece a lenda do Kung Fu Panda, do antigo rei Satan. Isso irrita Gabriel por algum motivo, e ele começa a sufocar Mao com seus poderes antes de dizer que vai isekai ele. Naquele momento, uma Alas furiosa fica entre eles e declara que odeia Gabriel. Ela diz que uma de suas amigas lhe contou que ele é um mentiroso, e que ele os separou e os trancou todos. Enquanto falava, sua marca brilhou, e ela disse a ele que nunca o perdoaria por intimidar seus pais. No momento seguinte, ela foi ao limite com ele, mandando-o voar para fora do apartamento através da parede. Então, Emília correu atrás deles. Mao é libertado do controle de Gabriel e a barreira que ele colocou na porta cai, permitindo que Suzuno e Ashia entrem. Quando Emília os alcança, ela enfrenta Gabriel em batalha, mas ele usa sua espada para quebrar a espada dela. Enquanto isso, no apartamento, Mao pede a Suzuno para levá-lo até onde a luta estava acontecendo, mas os homens de Gabriel chegam e tentam impedi-los.
Felizmente, Lúcifer chega e os obriga a se afastarem, permitindo que Mao e Suzuno saiam. Quando eles chegam, Suzuno arremessa Mou em Gabriel, e enquanto o Senhor Demoníaco se agarra a ele incita Emilia a atirar nos dois. Emilia recusa porque não quer que Alas testemunhe sua morte. Nesse momento, Gabriel empurra Mao, e o Senhor Demônio se prepara para um encontro colorido com o chão. No entanto, Alas o salva usando sua magia. Ela promete a Mao que estará com ele e Emilia para sempre, e então voa, deixando Mao confuso. Quando Gabriel vê que falhou em enviar Mao para outro mundo, ele tenta atacá-lo novamente, mas Emilia aparece em sua armadura e enfrenta Gabriel. Eles lutam até que ela quebra a espada de Gabriel ao meio e ele decide recuar, mas promete voltar para pegar os fragmentos. Emilia pergunta por que ele está desesperado para coletá-los agora, depois de tantos anos, e ele diz para ela refletir sobre si mesma e o que lutar contra ele significa. Ele também lhe diz algo mais que a deixa completamente atordoada antes de partir. Galera, a continuação do vídeo já tá lá no meu canal novo, o link vai estar no comentário fixado para quem quiser continuar assistindo, valeu!